Capítulo 341 O corpo é mais honesto que a boca. Capítulo 341 O corpo é mais honesto que a boca. Aurora Capital Walls era uma cidade impregnada de um aroma doce que às vezes parecia enjoativo. Do lado de fora das magníficas muralhas da cidade havia uma longa fila de carruagens vindas do Império Austini, Knight Kingdom Pendor e Country of Scholars Brownie. Através das janelas da carruagem, podia-se ver casais excitados encostados um no outro enquanto saboreavam a paisagem de tirar o fôlego. Risadas encantadas podiam ser ouvidas de vez em quando. Os nobres do Império Austini ainda mostravam algum autocontrole, mas os mais liberais de Pendor e Brownie se abraçaram abertamente, alguns até indo um passo além. O cheiro de hormônios era tão avassalador que quase se podia ver um leve toque de rosa sendo levado para a cidade com a brisa. Havia apenas duas carruagens na fila que pareciam tão deslocadas que era impossível não olhar para elas. Se os outros foram abraçados por uma atmosfera amorosa, aquelas duas carruagens estavam cobertas por uma aura escura de ressentimento. Parecia que algo ruim aconteceria se alguém se envolvesse com eles. Uma dessas carruagens era guardada por guardas de mantos marrons. Uma mulher ruiva estava sentada na posição do cocheiro, mexendo nas rédeas com irritação. A empregada sentada ao lado dela soltou um suspiro impotente pela enésima vez. A outra carruagem era guardada por guardas vestidos de branco. Estava sendo conduzido por uma mulher de cabelos dourados, que olhava para as magníficas muralhas da cidade com olhos afiados. Meio mês se passou desde que Nora e Charlotte receberam aquela carta provocante. Eles mobilizaram todos os subordinados confiáveis sob seu comando e correram para esta cidade de amantes o mais rápido que puderam, até sacrificando seu descanso por causa disso. Charlotte trouxe sua empregada pessoal, Grace Cadin, com ela. Nora arrastou consigo o assunto que ela favoreceu por seu mérito em transmitir a transmissão ao vivo de seu beijo com Roel para Alicia, o bispo Pilit. Além disso, eles também trouxeram seus seguidores de elite com eles, totalizando mais de 100 pessoas. Era uma procissão bastante formidável que poderia ser facilmente confundida com um exército, ou melhor, já era um exército. Em circunstâncias normais, deveria ser impossível para Nora e Charlotte chegarem antes de Roel e Alicia, especialmente com eles trazendo um exército. No entanto, eles conseguiram implementar um cronograma de trabalho insano de descansar uma vez a cada 2 dias. Parte da razão pela qual eles estavam com tanta pressa era porque eles queriam ter Roel de volta o mais rápido possível, mas ao mesmo tempo, eles queriam chegar a tempo para o famoso Festival da Bênção do Ducado de Erboer, que durou apenas 2 dias, um jeito. O Festival da Bênção também era conhecido como Festival da Aurora e Festival da Primavera. Foi o período mais animado da região norte durante o ano, um pouco parecido com a festa da primavera na vida anterior de Roel. Este festival sinalizou o degelo da geada e a revitalização da natureza. Os agricultores finalmente poderiam trabalhar e cultivar suas colheitas. A aurora também aparecia todas as noites durante o festival. Eventos celestiais como as auroras eram de natureza irregular, tornando impossível determinar com certeza quando eles apareceriam, mas o Festival da Bênção era uma exceção à regra. A aurora aparecia todas as noites do Festival da Bênção, possivelmente devido à densa congregação de mana no céu. Claro que esses detalhes técnicos pouco importavam para os turistas, que simplesmente pensavam no Festival da Bênção como mais um dia dos namorados. Amanhã à noite seria a grande celebração da véspera da primavera que prometia uma noite de entretenimento selvagem. Nobres que vieram de longe se reuniam na Praça da Bênção para assistir à aurora e receber a bênção de Cia antes de marchar para cumprir a nobre missão de criar uma nova vida. De acordo com as lendas, os bebês que surgiram depois de testemunhar a aurora seriam agraciados com a bênção de Cia. Essa também foi uma das principais razões pelas quais a região norte se tornou o principal destino de lua de mel. Na verdade, qualquer pessoa nas partes do norte do Império Austini cujo nome tivesse uma pronúncia semelhante à Aurora, como Areola ou algo assim, provavelmente nasceria depois que seus pais tivessem uma noite selvagem aqui. Era meio parecido com como as pessoas diziam que os bebês de dezembro eram o produto de seus pais tendo um dia dos namorados fumegante. Tão ridícula quanto a afirmação de que uma criança receberia algum tipo de buff por nascer em um dia específico, os casais em sua fase de lua de mel também não eram particularmente conhecidos por serem brilhantes. A verdade é que a maioria tinha ceticismo em relação à lenda, mas foi o suficiente para que os casais estivessem dispostos a comprá-la. Uma enorme variedade de remédios para gravidez estava sendo defendida por vendedores ambulantes ao longo das ruas de Aurora Capital Walls. O rosto de Charlotte ficou vermelho de pura vergonha, e ela se virou para Nora e exclamou incrédula: exatamente o que no mundo sua igreja tem ensinado? É quase como se a aurora se tornasse um símbolo de fertilidade que magicamente produz filhos. Isso não tem nada a ver conosco. A igreja já advertiu seus crentes contra tal superstição. Não é nada mais do que mentiras propagadas pelo Erboer do que dom para tosquear turistas. Em comparação, Nora parecia muito mais calma, apesar de todos os termos relacionados à procriação gritados pelos vendedores, mas até ela parecia um pouco estranha em tal ambiente. Sabendo que não fazia sentido questionar Nora sobre isso, Charlotte estalou a língua antes de desviar o olhar com escárnio. Que tolice! Quando Charlotte disse essas palavras, ela começou a pegar sua bolsa. Quero dizer, eu sei que são claramente rumores, mas querida está aqui nesta cidade também. E se precisarmos amanhã à noite, é melhor estar preparado, certo? Além disso, tendo nossa primeira vez sob o céu noturno da aurora, não parece tão ruim. Com um gole, Charlotte, de rosto vermelho, lançou um olhar para Grace, que imediatamente captou o rumo. Esta desceu da carruagem com um sorriso conhecedor nos lábios e dirigiu-se a um dos vendedores. Nossa jovem senhorita com certeza é adorável. Enquanto isso, Charlotte e Nora começaram a discutir os detalhes
detalhes de sua operação de captura. Querida chegará a esta cidade nos próximos 2 dias. Posso jurar pelo meu nome como Sorofia. Milímetros. Está claro o que aquela mulher tem em mente ao trazê-lo aqui. Bem, também é bom de certa forma, pois refuta a alegação de que ela está esperando um filho dele. Nora levantou a cabeça e olhou profundamente para longe com seus olhos cor de safira enquanto acrescentava: amanhã, à meia-noite, eles estarão na Praça da Bênção. Vamos interceptá-la lá. Essa mulher será uma oponente difícil, mas nosso objetivo aqui não é derrotá-la, mas arrebatar a querida de volta. Com tantos de nossos homens vasculhando a área, não há como ela evitar nossa detecção, disse Charlotte com os punhos cerrados. Os dois estavam confiantes sobre seu plano. Eles seguiram em direção ao St. Pio Hotel, o hotel mais luxuoso localizado no coração da cidade. Sob o acompanhamento de seus assessores, eles reclamaram as chaves do quarto e se separaram. Vamos torcer para que tudo corra bem. Charlotte olhou para a chave com uma etiqueta rotulada 303 em suas mãos enquanto subia as escadas junto com Grace. Ela pretendia lançar outro feitiço de adivinhação para verificar Roel antes de descansar para o dia seguinte. Enquanto isso, no balcão, um menino adorável, mas digno, entrou no hotel junto com sua linda empregada. Ele pegou um token de obsidiana de seu manto e o sacudiu na frente da recepcionista atordoada. O recepcionista saiu de seu torpor e se desculpou às pressas. Quarto 302. Fiz uma reserva há meio mês. Capítulo 342. Eles com certeza estão próximos. Capítulo 342. Eles com certeza estão próximos. No terceiro andar do St. Pio Hotel, Roel atravessou um quarto extravagante que lembrava uma suíte presidencial em sua vida anterior e se dirigiu a uma janela. Ele olhou para a multidão agitada abaixo e soltou um suspiro de alívio. Depois de todas as dificuldades por que passaram, finalmente chegaram à maior cidade da região norte. Pelo menos nas próximas semanas, ele deve ser capaz de se movimentar livremente sem ter que se confinar dentro da sufocante carruagem dos pecadores. Seria uma mentira se ele dissesse que não estava muito feliz por finalmente recuperar sua liberdade. Durante a maior parte da viagem, tudo o que ele podia ver fora da carruagem era apenas terra estéril que apenas começou a derreter. Mesmo quando paravam nas cidades, por medo de chamar atenção desnecessária, ele tinha que se esconder na carruagem. Ter que passar tantos dias em um espaço confinado realmente criou uma fadiga mental e estresse significativos nele. Ele caminhou em direção à varanda para mergulhar na atmosfera animada da cidade. Uma banda marcial havia passado pela rua sob a sacada em que ele estava, mas a melodia alegre que tocava ainda ecoava na rua. A multidão animada aplaudiu ruidosamente sua maravilhosa apresentação. Havia muitas outras pessoas também de pé em suas varandas dos dois lados da rua, curtindo a atmosfera festiva. Roel não pôde deixar de sorrir com a agitação. Ele se lembrou do dia de Ano Novo que passou na capital sagrada Lorém alguns anos atrás, antes de se tornar um senhor de feudo por procuração. As coisas pareciam muito mais simples naquela época, não tendo que se preocupar com networking e socialização. Como o senhor do feudo procurador, ele era responsável por organizar as celebrações do dia de Ano Novo para seu feudo. Apenas a quantidade de trabalho que ele tinha feito quase impossível para ele desfrutar de celebrações. Fazia muito tempo que ele não conseguia realmente se soltar e tirar férias sem ter que pensar em trabalho. Ele não tinha ideia de quando os cultistas do mal chegariam a esta cidade, mas pelo menos por enquanto, ele queria aproveitar o presente. Organizar uma celebração tão grande na verdade não foi tarefa fácil. Seja decorando a cidade, recompensando os guardas de plantão ou fazendo preparativos logísticos, tudo isso custa uma quantia enorme de dinheiro. Se não controlassem o orçamento, havia uma possibilidade real de enfrentar problemas financeiros no ano seguinte. O feudo de Ascart ainda estava no meio de seu rápido desenvolvimento econômico e exigia uma enorme quantidade de dinheiro para sustentar seu crescimento. Por essa razão, Roel alocou o mínimo necessário para festivais em seus 2 primeiros anos como procurador do feudo. Foi só depois que ele conheceu uma certa jovem rica e fez uma parceria com a Sorofia Ouse que as coisas começaram a mudar. Veja este ano, por exemplo, para ganhar o apoio dos cidadãos do Ascart Fiefdom, Charlotte decidiu distribuir doces na cidade de Ascart no dia de Ano Novo. Era preciso saber que os doces não eram mercadorias baratas nesta época. Distribuir doces não era diferente de distribuir moedas de ouro. Claro, dinheiro era uma coisa que não faltava às Sorofias, e uma empresária astuta como Charlotte não desperdiçaria seu dinheiro sem motivo. Ela deu a notícia de que se ela se casasse com Roel, ela realizaria tais atividades todos os anos. Alicia ficou tão furiosa quando soube disso que quase desmaiou na hora. Pensar em todos os assuntos interessantes sobre Charlotte trouxe um sorriso nostálgico ao rosto de Roel. Enquanto ele estava mergulhado em pensamentos, a chegada repentina de uma rajada de vento fez seu cabelo se espalhar por toda parte. Seu corpo estremeceu em resposta ao ar frio. No entanto, no momento seguinte, um casaco foi colocado sobre suas roupas, e ele se viu envolvido em um abraço caloroso. Você deveria ter mais cuidado. Não faria bem para você se vestir tão magra em sua condição atual. Obrigado, senhor. Roel se virou e sorriu para Lilian. Era um sorriso tão caloroso e lindo que fez o coração de Lilian bater forte. Isso a obrigou a apertar os braços ao redor dele. Sua postura afetuosa rapidamente chamou a atenção dos que estavam nas varandas próximas, e eles assobiaram alto para expressar seu apoio a eles. Essa comoção rapidamente chamou
chamou a atenção de uma mulher de cabelos ruivos que morava no quarto ao lado. Que barulho! Apenas o que está acontecendo lá fora? Ah, e isso é, Charlotte murmurou para si mesma enquanto se dirigia à sacada para ver o que estava acontecendo. No momento em que ela atravessou a porta da sacada, ela se encontrou com duas figuras abraçadas na sacada adjacente, fazendo com que seus passos parassem. Estes dois. Ela não podia ver nenhum dos rostos deles, mas de alguma forma, ver as duas figuras se abraçando evocou uma sensação de incongruência em seu coração. Ela não podia apontar o que estava errado aqui, então ela começou a contemplar com uma carranca profunda. Foi só quando uma folha verde passou por seus olhos que a percepção finalmente a atingiu. Ah, essas roupas estão de acordo com o estilo de vestir de Leinster. É um jovem nobre do país dos eruditos e sua empregada pessoal? Que combinação rara essa, mas parece que eles estão realmente apaixonados um pelo outro. Charlotte sentiu um pouco de inveja de sua intimidade, o que então trouxe Roel à sua mente. Se ao menos querida estiver aqui comigo, ela comentou lamentavelmente. Ela sempre gostou de fazer tais demonstrações públicas de afeto para transmitir aos outros que este é o meu homem. Era uma pena que Roel tivesse sido levado por aquela mulher bárbara de Austin. Darling deve ter sofrido muito por estar com aquela mulher bárbara por tanto tempo. Ele deve estar lutando arduamente contra a tentativa daquela mulher de forçá-lo. Eu realmente tenho que salvá-lo o mais rápido possível. Charlotte deu uma última olhada no casal abraçado antes de voltar para seu quarto, fechando as portas da varanda atrás dela. Ela caminhou até o centro da sala, respirou fundo e começou sua adivinhação. Ela estava alheia ao quão perto ela estava do homem que ela estava procurando apenas um momento atrás. Enquanto isso, a dupla de abraços ao lado satisfez sua dose de atmosfera festiva e foi para dentro de casa também. Era um mundo de diferença criado por uma fina parede de separação. Algumas horas depois, no quarto 303, o sol poente lançava seu brilho alaranjado através das janelas de vidro para iluminar uma sala primorosamente projetada. No centro da sala estava uma empregada em cima de um tapete macio de alta qualidade. O menino que mora no quarto ao lado? Sim, eu o conheci. Você está se referindo àquele que tem uma empregada pessoal com ele, certo? Sim, ele parece ter cerca de 7 a 8 anos. Ouvi dizer que ele é filho de um rico comerciante do país dos eruditos, mas também há rumores de que ele é filho de um alto nobre. Fora isso, não parece haver nada digno de nota sobre ele. Eu vejo. Sentada à mesa de chá, Charlotte assentiu ao ouvir o relatório de Grace. Ela tomou um gole de chá graciosamente antes de olhar para o remédio na mesa. Ela o pegou com o rosto vermelho e rapidamente o enfiou no bolso. Amanhã à noite, eles estariam salvando Roel das garras da bárbara princesa Austine, mas também era a noite em que a Aurora dava suas bênçãos aos casais. Se ela conseguisse salvar Roel e se livrar daquelas feridas, não era totalmente impossível que algo pudesse acontecer sob a influência de seu tocante reencontro e a atmosfera amorosa. Este medicamento pode entrar em jogo. Grace observou enquanto Charlotte tocava o bolso da frente silenciosamente com um sorriso. Como empregada pessoal de Charlotte, ela testemunhou a jornada romântica entre os dois e apoiou totalmente a decisão de sua jovem senhorita. Caramba, ela estava até começando a fazer planos para a educação de seu futuro filho. Jovem senhorita, faça o que for preciso e deixe o resto com a gente. No início da tarde, Charlotte tentou adivinhar a localização de Roel, mas o estranho era que a moeda de ouro no mapa sempre retornava à sua localização original. Ela começou a tentar outros feitiços de adivinhação, mas todos eles refletiam que Roel estava perto dela. O primeiro pensamento que veio à mente de Charlotte foi que Roel estava morando no mesmo hotel que ela. Sem qualquer hesitação, ela ordenou uma busca completa nos ocupantes do hotel. No entanto, após várias horas de investigação clandestina e uma pequena comoção pela apreensão de 2 indivíduos suspeitos, o resultado foi negativo. Isso era desconcertante para Charlotte. Seus feitiços de adivinhação foram ainda mais amplificados por sua habilidade de linhagem, árbitro do destino, e o equilíbrio da deusa do destino, dando-lhes uma taxa de precisão incrivelmente alta. Era raro seus feitiços falharem. Será que minha adivinhação foi interceptada por algum tipo de feitiço que esconde o destino ou uma ferramenta mágica? Ela murmurou. Incapaz de compreender essa situação inexplicável, ela só pôde concluir que seu primeiro feitiço de adivinhação havia falhado, e os seguintes, que refletiam que Roel estava próximo a ela, referiam-se a tempo de reencontro em vez de proximidade física. Parece que só posso esperar até amanhã e ver como fica. Jovem senhorita, Sua Alteza Nora enviou uma mensagem nos aconselhando a não causar mais comoção. Ela está preocupada que nossas ações possam alarmar o inimigo. TSK. Diga a ela que recebi a mensagem dela. Charlotte sabia que poderia complicar as coisas se Lilian descobrisse que eles também estavam na cidade, então ela só pôde concordar com a cabeça com relutância. Aborrecida, ela se levantou e saiu para uma caminhada para se refrescar um pouco. Sem que ela soubesse, as engrenagens do destino já haviam começado a girar. No quarto 302 vizinho, Roel havia vestido um terno azul marinho. Ele se sentou na frente do espelho enquanto Lilian se ocupava em domar seu cabelo comprido e rebelde. Havia um sorriso de expectativa em seu rosto. Como um fodie, Roel sempre teve grandes expectativas em relação à comida, e as refeições que ele fez durante a viagem de meio mês eram intoleráveis para seus padrões. Eram basicamente rações insípidas destinadas apenas a encher o estômago. Então, a primeira coisa que ele queria fazer ao retornar à civilização era satisfazer suas papilas gustativas. A noite da aurora é amanhã. Para hoje, vamos provar as especialidades da região norte. Isso soa como uma ideia maravilhosa.
Se bem me lembro, o Herboer do Quedon é conhecido por sua carne de foca. Eu me pergunto qual será o gosto disso. Roel acariciou o maxilar inferior com um brilho curioso nos olhos. O gesto estranhamente maduro vindo de seu corpo jovem parecia tão interessante que provocou uma risada nos lábios de Lilian. Alguns momentos depois, Lilian largou o pente e Roel terminou seus últimos preparativos. Com as mãos entrelaçadas como um casal, eles começaram a sair da sala. Os pratos da região norte costumam ser gordurosos. Se não for do seu agrado, podemos ter outra coisa. Estou bem com qualquer coisa. Eu vou com sua seleção, senhor. Embora eu esteja feliz que você respeite minha opinião, você não deve esquecer nossa personalidade atual. Sim, de fato. Não se preocupe, não vou escorregar na frente dos outros. Roel respondeu ao lembrete de Lilian com um sorriso enquanto girava a maçaneta e a abria. A primeira coisa que viu foi uma mulher de cabelos ruivos passando pelo corredor. Capítulo 343 O primeiro conflito. Capítulo 343 O primeiro conflito. No momento em que Charlotte Sorofia apareceu na frente da porta, os olhos ametistas de Lilian se estreitaram de espanto e sua mente ficou completamente em branco. Como isso é possível? Por que ela está aqui? Fomos descobertos? Mas o que ela sentiu depois disso foi uma enxurrada de indignação. Você deve estar brincando comigo. Eu já cheguei aqui. Apenas alguns dias mais, e meu plano teria sido um sucesso. Ora, de todos os tempos, agora. Espere um momento. A mente de Lilian ficou agitada com a aparição abrupta de Charlotte. Foi apenas um momento dividido, mas muitos pensamentos já haviam passado por sua mente. Ela estava prestes a liberar sua mana para impedir que Charlotte levasse Roel quando percebeu que algo estava errado aqui. A atenção de Charlotte não estava sobre eles. Ela estava olhando tão atentamente para a moeda de ouro em sua mão que mal percebeu o que a cercava. Lilian imediatamente entendeu o que estava acontecendo, mas isso não significava que ela estava fora de perigo ainda. Senhor, a linha de visão de Roel estava atualmente focada em Lilian, então ele rapidamente notou algo errado com sua expressão. Era apenas uma diferença sutil, mas ele passou muitos dias junto com Lilian para que tais detalhes não pudessem mais escapar de sua atenção. Intrigado, ele virou a cabeça para verificar o que ela estava olhando. Ao mesmo tempo, sua voz parecia ter chamado a atenção de Charlotte, levando-a a virar os olhos. Mesmo que o corpo de Roel tenha ficado menor e suas feições mais delicadas, sua transformação não foi tão grande a ponto de se tornar irreconhecível para aqueles com quem ele era próximo. Para não mencionar, Roel não poderia estar preparado para este encontro abrupto com Charlotte, então ele estava destinado a se entregar. Nesse momento crítico, Lilian pressionou a mão esquerda na porta aberta enquanto usava a direita para segurar o queixo do chocado Roel. Ela inclinou o corpo para baixo e foi direto para os lábios dele. Bom, a porta foi fechada. A nervosa Lilian usou sua mão esquerda agora livre para agarrar as duas mãos dele e as pressionou contra a porta, selando seus movimentos. Enquanto isso, do outro lado da porta, os passos de Charlotte já haviam parado. Ela olhou para a porta que de repente bateu nela com uma carranca perplexa. Parece que acabei de ouvir a voz de Roel. Ela rapidamente repassou o evento anterior em sua mente, mas isso só aumentou ainda mais suas suspeitas. Então, ela caminhou até a porta do quarto 302 com as orelhas em pé, querendo confirmar se ela estava ouvindo coisas. Infelizmente, o garoto do outro lado da porta não estava em condições de lhe dar a confirmação que ela procurava. Lilian havia iniciado este beijo por desespero para evitar Charlotte, mas a natureza dele mudou no meio do caminho. Esta sobremesa inesperada, mas tão esperada, fez seu coração bater de emoção. Ela se viu incapaz de reprimir seus sentimentos mais. Sob uma estimulação tão intensa, Lilian percebeu que seus pensamentos e sentidos estavam aguçados ao extremo. Era quase como se o tempo tivesse parado, quase parando para ela. Ela podia ouvir os fracos tremores dos passos de Charlotte se aproximando, e ela instintivamente sabia que eles seriam expostos a esse ritmo. Eu tenho que fazer alguma coisa antes que Charlotte bata na porta. Mas o que eu posso fazer? A ansiedade queimava seus nervos, mas, ao mesmo tempo, a excitação de dar uma mordida sorrateira enviou uma onda de adrenalina por seu corpo. Ela procurou desesperadamente por um plano que lhe permitisse superar essa crise, mas a mulher parada do lado de fora de sua porta não foi paciente o suficiente para esperar por ela. Ao não ouvir nada depois de um tempo, Charlotte levantou a mão hesitante, com a intenção de bater na porta para verificar a situação. Para ela, confirmar uma pista sobre Roel era muito mais importante do que atrapalhar os ocupantes vizinhos. Assim que ela estava prestes a bater, a porta de repente se abriu um pouco, revelando uma pequena fenda. Esse movimento repentino pegou Charlotte desprevenida, fazendo-a dar um passo para trás apressadamente. Ela piscou os olhos com surpresa, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, um par de mãos entrelaçadas de repente brilhou pela fresta da porta. Seus dedos estavam entrelaçados como um casal profundamente apaixonado. Uma das mãos era longa e esbelta, bonita e proporcional, claramente pertencente a uma mulher. O outro parecia um pouco incomum. Parecia justo e esteticamente agradável também, mas era extraordinariamente pequeno. Certo, quem mora ao lado é uma criança. Charlotte lembrou-se do jovem nobre e sua criada pessoal que ela tinha visto na sacada algumas horas atrás e ficou em silêncio. Enquanto isso, um barulho de sucção misturado com o farfalhar de roupas soou pela fresta da porta, fazendo-a recuar rapidamente mais alguns passos por vergonha. E esses dois estão realmente fazendo essas coisas atrás da porta? Mas ainda é dia. Que sem vergonha. Os ruídos muito reveladores vindos do quarto evocaram imagens indecentes na cabeça de Charlotte. Ela rapidamente se virou e saiu bufando enquanto amaldiçoava furiosamente a devassidão ridícula comum no círculo da nobreza. Aquela voz que soava como Roel deve ter vindo daquele jovem
nobre. Acho que realmente estava ouvindo coisas. Agora que penso nisso, aquela voz parecia um pouco jovem demais. Ah, minha exaustão está me afetando? Eu deveria me retirar mais cedo para esta noite, disse Charlotte com um suspiro. Ela caminhou até o final do corredor e desceu as escadas. Foi só quando sua silhueta desapareceu do terceiro andar que a dupla dentro do quarto 302 finalmente se separou. O que deu em você, senhor? Roel deslizou lentamente pela porta para se sentar no chão. Suas roupas estavam completamente amassadas do primeiro ataque de paixão. Na frente dele, Lilian estava sentada de joelhos, ofegante. Ambos os corpos estavam escaldantes e seus rostos completamente avermelhados. Era só que, além de se sentir um pouco febril, Roel também estava perplexo com o que estava acontecendo. Não saímos para comer? Por que acabamos comendo uns aos outros em vez disso? Muitas perguntas estavam flutuando na mente de Roel para que ele fosse arrastado pelo ar amoroso. Lilian não se atreveu a revelar a verdade para ele porque sabia que Roel insistiria em conhecer Charlotte e os outros se descobrisse que eles estavam aqui. Já era difícil convencê-lo a não enviar uma mensagem para eles no primeiro momento. Colocar. Para sua surpresa, Roel conseguiu tropeçar na resposta por conta própria. Poderia ser por causa do meu tempo de vazamento? Por um momento, Lilian ficou surpresa demais para dar uma resposta. Demorou um pouco antes que ela se lembrasse do efeito colateral do time Devourer. Ela piscou os olhos contemplativamente antes de assentir em reconhecimento. E isso parece ser o caso. Minhas desculpas, eu não fui capaz de me controlar. Não, isso não é culpa sua. Eu deveria ser o único a pedir desculpas aqui. Lilian se sentiu bizarra ao ver como Roel era tão compreensivo sobre isso que ela ficou sem palavras. Estou recebendo desculpas, apesar de ser a pessoa que deu uma mordida na sobremesa? Existe realmente algo tão bom quanto isso no mundo? Ela se sentiu com a consciência pesada por colocar a culpa em Roel, mas não era como se ela fosse dizer a verdade de qualquer maneira. Ela timidamente ajudou Roel a se levantar enquanto discretamente verificava se Charlotte ainda estava no corredor. Depois de garantir que a costa estava limpa, os dois saíram da sala e começaram a descer. Demorou muito até que o batimento cardíaco de Lilian finalmente voltasse ao normal depois daquele barbear rente. Ela teve que reconhecer que as coisas estavam indo em uma direção diferente do que ela havia previsto. Havia uma boa chance de que os dois já estivessem presos no cerco de Charlotte. No entanto, ela ainda estava relutante em desistir dessa oportunidade assim. A situação anterior provou que Charlotte, apesar de sua experiência em adivinhação, era incapaz de se fixar totalmente em sua posição. Ela poderia ter certeza de que eles estavam nesta cidade, mas não havia nada a temer se isso fosse tudo o que havia para isso. Suas aparências atuais eram tão diferentes das habituais que era improvável que Charlotte fosse capaz de reconhecer Roel imediatamente se eles se cruzassem na rua, especialmente porque este último não sabia da regressão de Roel. Quer dizer, eles estavam seguros por enquanto. Tendo se acalmado por enquanto, Lilian decidiu prosseguir com seu plano atual. Depois de meio mês de ataques implacáveis, mas prudentes, ela estava confiante de que havia derrubado a maior parte da barreira de Roel a essa altura. Tudo o que restava era lançar um golpe decisivo final para derrubá-lo, e a Aurora Nightshade de amanhã foi a melhor oportunidade para fazê-lo. Sob o clima romântico de assistir a Aurora juntos, Lilian estava confiante de que seria capaz de mudar seu relacionamento com Roel de uma vez por todas, talvez até expandindo o livro de genealogia dos Ascartes. A essa altura, todos os outros não passariam de tigres de papel diante dela, fosse Charlotte ou Nora. Uma vez que o efeito colateral de Roel passasse, eles seriam capazes de ficar legitimamente juntos um com o outro antes de todo mundo. O pensamento disso fez seu coração arder com motivação. Semelhante a como um empresário arriscaria sua vida por um lucro de 300, mesmo anormalmente distante, Lilian não hesitaria em colocar tudo em risco pelo bem de sua própria felicidade. Pensando que tudo estava ao seu alcance, os lábios de Lilian se curvaram em um sorriso. Alheio a ela, outro fator que estava fora de seu cálculo, uma garota de cabelos prateados com um leaf orb na mão, estava correndo para Aurora City Halls, e sua chegada sem dúvida mudaria tudo. Com isso, o tempo começou a correr para a noite predestinada. Capítulo 344 Uma dança peculiar. Capítulo 344 Uma dança peculiar. No dia seguinte, quando a noite finalmente caiu sobre o ducado de Airboer, a região norte recebeu sua maior celebração anual. Civis em suas roupas novas e vibrantes marcharam pela cidade sob a liderança de uma banda marcial. Todos os tipos de carros alegóricos começaram a aparecer nas ruas para os aplausos da multidão. Das ruas principais aos becos remotos, não havia fim para a multidão agitada. Desde a noite, antes que o sol desaparecesse completamente no horizonte, fogos de artifício mágicos estavam estourando sem parar. Ele lentamente empurrou a atmosfera festiva para um novo patamar. Ao mesmo tempo, em um grande banquete organizado pelo Duque de Airboer, vários milhares de casais vestidos com ternos e vestidos magníficos começaram a entrar em cena. Enquanto a Aurora era considerada a bênção de Cia desde os tempos antigos, pensava-se que a extensão da bênção era diferente com base na localização. Acreditava-se que aqueles que estivessem em uma posição mais próxima do céu receberiam uma bênção mais pura. Isso era bastante semelhante a algumas das tradições das tribos montanhosas na vida anterior de Roel. O terreno mais alto em Aurora City Halls não era outro senão a Praça da Bênção da mansão do Cal Airboer, mas este local não estava aberto a pessoas de fora. Apenas convidados estimados que haviam recebido um convite tinham permissão para acessá-lo. Nobres influentes ou de alto escalão receberiam um passe livre para a Praça da Bênção, mas os demais mostrariam alguma sinceridade para obter um convite.
Apenas os convidados que foram convidados para o banquete do Duque Earboer tiveram permissão para acessar a Praça da Bênção. A noção de um evento apenas para convidados parecia prestigiosa e elegante, e teria sido assim se não fosse pelos preços explícitos rotulados nas cartas de convite. Para ser franco, todos estavam aqui apenas para a Praça da Bênção. Quem estaria com vontade de socializar quando estiver em uma viagem de lua de mel com seu amante? Isso pode ser visto em como os casais estavam se mantendo, sussurrando palavras doces um para o outro enquanto ocasionalmente pegavam alguma comida para comer. Realmente, eles estavam apenas esperando a aurora aparecer. Se fosse esse o caso, qual era o objetivo do banquete? Um motivo era para que pudessem aumentar o preço do convite e o outro era evitar atravessar a igreja. Era um ensinamento da igreja que todos tinham o mesmo direito à bênção de Cia. Nobre ou plebeu, todos eram iguais perante Cia. Se o Earboer do Quedon vendesse diretamente os convites para a Blessing Square, seria equivalente a tratar a bênção de Cia como um produto comercial. Isso foi claramente uma violação dos ensinamentos da igreja, um ato de blasfêmia contra Cia. Nem mesmo o Duque de Earboer teria sido capaz de arcar com as consequências de tal crime. Mas, ao mesmo tempo, depois da enorme quantia de dinheiro que ele havia dedicado à construção da Praça da Bênção, como ele poderia simplesmente abri-la ao público? O Duque de Earboer, 2 séculos atrás, teve um traço de inspiração e pensou em uma maneira indireta de contornar essa regra. Não é perfeitamente razoável que eu impeça os outros de entrar em minha própria casa? Tudo o que estou fazendo é ficar em casa e assistir a aurora com meus amigos, então isso não pode ser uma violação dos ensinamentos da igreja, certo? Quem eu vejo como meus amigos é problema meu. Não acho que a igreja tenha o direito de me dizer quem é meu amigo e quem não é. O que? Você disse que alguns deles estão aqui pela primeira vez? Você não sabe que é graciosidade básica como anfitrião convidar alguém para sua casa quando eles vêm com a máxima sinceridade? Até novos amigos são considerados amigos também. Devido a esta manobra interessante, o Duque Earboer tornou-se uma metáfora para o materialismo na região norte, uma pessoa que fez amizade com os outros com base em sua riqueza e posição. Tal associação era extremamente desonrosa para uma casa ducal, mas os nobres da região norte tinham uma mentalidade muito diferente devido ao ambiente hostil em que viviam. Além disso, o banquete também não era exatamente uma farsa para espoliar os ricos. Dos pratos de sobremesa requintados à melodia sinfônica tocada por uma renomada banda de Austin, até Roel teve que dar um aceno de aprovação. Ele teve que admitir que o dinheiro não foi gasto em vão. Sentindo os movimentos de Roel, Lilian se inclinou para perto dele e perguntou: "Está com fome?" "Não, eu estou bem. Gostaria de dançar?" "Eu ficaria encantado, mas não acho que seja capaz de fazer isso no meu estado atual", respondeu Roel enquanto balançava os braços curtos impotente. Divertida com a resposta de Roel, Lilian riu baixinho. Ela se inclinou e deu um beijo leve na testa dele. "Mesmo assim, você é a única com quem eu danço." O beijo repentino e a confissão sutil fizeram o coração de Roel bater mais forte. Ele levantou a cabeça para olhar para a mulher de pé diante dele, e ele não pôde deixar de cair em um torpor. Não havia como Lilian usar um uniforme de empregada para um banquete, mas ela também não estava vestida com o tradicional vestido longo do Império Austin. Em vez disso, ela estava usando um vestido que se conformava com suas identidades como nobres do país dos eruditos. Era um vestido maravilhoso que revelava um pouco de seu ombro macio e descia abaixo do joelho, exibindo suas belas pernas sempre que ela fazia um movimento. Havia um toque de rendas nas bainhas do vestido, dando à sua habitual disposição fria um toque de fofura. Uma fita de cetim travessa estava amarrada em seu pescoço loiro, tentando outros a desembrulhar ela como um presente. Roel rapidamente desviou os olhos dela, não se atrevendo a olhar por mais um momento. Ele olhou para a pista de dança lotada no centro da sala, apenas para balançar a cabeça no final. "Acho que devemos evitar lugares lotados até que minha condição seja resolvida. Duvido que alguém aqui tenha a atenção de sobra para olhar para os outros. É improvável que algo aconteça enquanto evitarmos o contato físico com outras pessoas. Confie em mim, não permitirei que ninguém toque em você. Se for esse o caso, tudo bem." O hesitante Roel acabou sucumbindo à persuasão de Lilian. De mãos dadas, os dois foram para a pista de dança. Considerando a natureza do banquete, a banda optou por uma suave melodia romântica adequada para os casais dançarem lentamente enquanto trocavam palavras melosas. Com os arredores cheios de casais flertando, a atmosfera amorosa aqui superava em muito a de qualquer outro lugar. Roel só percebeu que algo estava errado quando se aproximou da pista de dança, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Lilian já havia entrelaçado os dedos. "Senhor, a atmosfera não parece certa. Estão todas. O que há de errado?" Roel ergueu a cabeça afobado, apenas para se deparar com o sorriso terno de Lilian. Seus olhos dourados se dilataram lentamente antes de se virarem desajeitadamente. "Não é nada. É assim mesmo? Bem, vamos começar a dançar, certo?" A melodia chegou ao fim e alguns dos casais se despediram da pista de dança. Roel e Lilian entraram e ocuparam um canto escuro da pista de dança. Quando uma nova melodia começou a tocar, os casais começaram a se mexer. A diferença de altura e passadas impossibilitava que os dois dançassem tão livremente quanto dançavam no estado das testemunhas, mas seus inconvenientes causados por suas diferenças físicas deram um encanto diferente à sua dança.
Seus corpos estavam a apenas alguns centímetros de distância um do outro, mas a diferença de altura fazia com que um deles tivesse que olhar para cima e o outro para baixo. A aparência de Lilian pode ter parecido imprópria para os outros devido aos efeitos de eterealtear, mas ela parecia tão linda como sempre em seus olhos. Foi uma experiência de dança muito diferente para Roel e Lilian. Lilian não tinha experiência em dança de pares, e a dificuldade foi aumentada por seu parceiro em comum. Teria sido difícil para os dois sincronizar bem seus movimentos um com o outro. No entanto, com as mãos entrelaçadas com as de Roel, ela sentiu que havia algo dentro dela guiando seus movimentos, permitindo que ela se harmonizasse perfeitamente com Roel. A dança era uma forma de os nobres socializarem e os amantes aprofundarem seus sentimentos. O último era verdade para aqueles dois. Eles encontraram seus arredores lentamente desaparecendo, deixando apenas a música e um ao outro. Eles logo entraram no ritmo e finalmente conseguiram dispensar um pouco de atenção para conversar. O que você acha? Eu disse que vai ficar tudo bem, certo? Não é bom? Milímetros. Você é uma boa dançarina. Não, estou apenas seguindo a orientação de nosso vínculo de linhagem. Você pode sentir isso também, certo? Lilian olhou para Roel com olhos embriagados, e este assentiu com o rosto avermelhado. A ressonância da linhagem entre eles já deveria ter se tornado extremamente fraca com o selamento dos poderes de Roel, mas eles ainda podiam sentir claramente uma conexão um com o outro. Somos parentes de linhagem, afinal. Nós somos, mas isso é tudo o que há para nós. A pergunta inesperada de Lilian pegou Roel desprevenido. Ele olhou profundamente nos olhos de Lilian, e ele podia sentir sua apreensão e expectativa. Seus lábios tremiam levemente, esperando nervosamente pelo veredicto. A melodia calmante continuou a tocar, e os sussurros amorosos dos casais ecoaram na pista de dança. Sob essa atmosfera, os sentimentos que Roel vinha reprimindo finalmente se soltaram. Não somos apenas parentes de linhagem. Roel balançou a cabeça. Ele olhou para a mulher na frente dele com os olhos cheios de sentimentos ardentes. Senhor, Bom, antes que ele pudesse terminar suas palavras, as portas do salão de banquetes de repente se abriram. Os clérigos responsáveis por transmitir a bênção chegaram, provocando aplausos da multidão. A atenção de todos foi imediatamente atraída. Essa situação abrupta fez Roel estremecer de espanto. Ao mesmo tempo, entre os clérigos, uma mulher de cabelos dourados lançou seus olhos cor de safira pelo salão de banquetes. Capítulo 345 Ataque ao Luar Capítulo 345 Ataque ao Luar. Nora Shecklid estava atualmente dentro do movimentado salão de banquetes, disfarçada como um dos clérigos para o próximo evento. Ela estava vestida com um manto branco e seu rosto estava escondido atrás de um véu branco. Seus olhos cor de safira rapidamente examinaram a multidão de casais à sua frente. Como sucessora da igreja da deusa Gênesis, Nora nutria profundo respeito pela Aurora, pois representava a bênção de Sia. Era só que seu significado empalidecia em comparação com a única pessoa que atualmente dominava sua mente. Roel Ascart. Nora não tinha a habilidade sobrenatural de Charlotte de adivinhar a localização de uma pessoa, mas também tinha sua própria força, sua enorme influência. A maioria dos nobres do continente Sia exercia um poder considerável, mas sua influência era limitada ao seu próprio círculo. Tomemos a casa Ascart, por exemplo, ela teve grande influência dentro da teocracia de Saint-Mesit, mas sua influência foi muito diminuída além das fronteiras da teocracia. Havia apenas uma casa nobre no mundo cuja influência havia alcançado todos os cantos e recantos do continente Sia, os Shecklids. Assim como muitas vezes se dizia que a luz de Sia brilhava sobre todos, a igreja também estava presente onde quer que os humanos vivessem. A igreja sempre foi a fé central da população humana, ocupando um lugar especial no coração das pessoas. Somente aqueles que estavam cansados de viver ousariam minar a igreja. Foi através da influência da igreja que ela foi capaz de rapidamente construir conexões e se infiltrar no salão de banquetes como um dos clérigos, embora esta fosse sua primeira vez na fronteira norte. Seu esforço parecia ter valido a pena, pois algo tinha acabado de chamar sua atenção. Enquanto seus olhos percorriam os casais no salão de banquetes, um sentimento inexplicável de incongruência de repente surgiu em seu coração. A sensação veio por capricho, quase como por intuição, mas ela conseguiu rastrear a fonte da incongruência. Estava vindo da pista de dança. Acho que vi alguém familiar antes, mas quem é? Com tal pensamento em mente, Nora começou a se aproximar da pista de dança. Percebendo seus movimentos, Lilian Ackerman começou a entrar em pânico. Eles estão prestes a nos encontrar. Ao contrário de Charlotte, Nora era amiga de infância de Roel. Eles se conheciam desde os 9 anos, o que significa que ela já tinha visto o filho Roel antes, embora vários anos atrás. Era quase certo que Nora seria capaz de reconhecer Roel se colocasse os olhos nele. Não posso dar a ela a chance de ver o rosto de Roel. Os olhos de ametista de Lilian se estreitaram bruscamente. Ela rapidamente estendeu a mão e segurou o rosto de Roel contra o dela enquanto olhava para ele com olhos sentimentais. O que você ia dizer antes? Bem. Roel já estava no meio de virar a cabeça para olhar os clérigos que chegavam, já que era onde estava o centro das atenções, mas seus movimentos foram interrompidos à força por Lilian. Foi tão abrupto que o deixou confuso por um momento. Enquanto isso, Lilian já havia conseguido pensar em uma contramedida para lidar com essa crise. Ela reuniu mana dentro de seu corpo e a liberou em uma quantidade tão fraca que não alertaria ninguém ao seu redor. Uma figura começou a surgir das sombras, formando uma silhueta idêntica à de Roel, de 14 anos. Dançarinos das sombras de Kansas. Esta foi uma das divisões do
exército mais peculiares sob o comando de Lilian. Havia poucos membros nesta divisão, e eles eram extremamente fracos em comparação com os cavaleiros e magos com os quais ela havia contratado. No entanto, eles possuíam um conjunto de habilidades especiais que levaram o antigo Império Austin a procurar por toda parte para recrutá-los. Seu atributo de origem Deception permitiu que eles se disfarçassem como qualquer um, tornando-os extremamente competentes em espionagem e sabotagem. Depois de mais de 1000 anos, eles finalmente reapareceram no mundo. A Nora de manto branco caminhou rapidamente em direção à pista de dança, determinada a investigar a coisa que chamou sua atenção. Mas antes que ela pudesse chegar perto, uma comoção de repente estourou ao lado. Alguém havia batido em um dos convidados ao tentar fugir. Essa comoção chamou a atenção de todos no movimentado salão de banquetes, então o olhar de Nora foi naturalmente atraído também. Era só que ela não esperava ver um rosto familiar. Roel? Nora arregalou os olhos de espanto quando viu o jovem fugindo. Sem qualquer hesitação, ela correu para capturá-lo. Vários indivíduos correram do grupo de clérigos para ajudá-la, causando uma grande perturbação no banquete. Segure bem aí. Pare, estamos do mesmo lado. O falso Roel saltou do salão de banquetes por uma das janelas laterais, e Nora e seu grupo de seguidores seguiram o exemplo. Foi só então que Lilian finalmente soltou as mãos do rosto de Roel. Roel imediatamente virou a cabeça, mas tudo o que viu foi um grupo de figuras de mantos brancos desaparecendo pela janela. Sua suspeita já estava aguçada. Seja a perturbação causada pelos clérigos ou o súbito agarramento de sua cabeça por Lilian, tudo isso era simplesmente muito antinatural, mas ele não conseguia entender o que essas ações simbolizavam. Então, ele olhou para Lilian e perguntou: quem são essas pessoas? Não tenho certeza. Poderia ser uma briga de amantes? Respondeu Lilian. Ela piscou os olhos inocentemente, mas isso não pareceu o suficiente para enganar Roel. Então, ela se abaixou um pouco e beijou sua testa. Senhor? Como esperado, sua ação imediatamente deixou Roel nervoso, distraindo-o momentaneamente do assunto em questão. Seu coração ainda estava batendo forte por causa da chamada, mas ao mesmo tempo, ela sentiu uma onda de adrenalina também. Foi assustador, mas estranhamente emocionante. Roel e Lilian terminaram sua dança sob a música suave. No entanto, a ruptura anterior e o súbito beijo ousado de Lilian bagunçaram a atmosfera que ela meticulosamente construiu entre eles. Como resultado, ela não conseguiu ouvir as palavras de confissão que esperava de Roel. Foi um desperdício ter desperdiçado esta oportunidade, mas ela decidiu não apressar as coisas. Seria melhor atrair lentamente Roel para fora de sua concha, em vez de arrastá-lo com força. Não é como se ele pudesse escapar em sua condição atual de qualquer maneira. Sentindo-se um pouco famintos após a dança, os dois foram até a mesa do buffet para comer alguma coisa. Havia uma mesa cheia de sashimi de foca arco-íris. Roel era geralmente avesso à carne crua, mas decidiu provar esse prato exótico. Foi surpreendentemente bom. As focas arco-íris eram uma raça rara que eram conhecidas por liberar luz ofuscante em seus inimigos sempre que estavam em perigo. Eles também gostavam de emanar luz enquanto se bronzeavam na praia para impedir a aproximação de qualquer animal. Honestamente falando, eles provavelmente eram um pé no saco para a maioria das criaturas subaquáticas. Quem poderia suportar quando alguém constantemente lançava uma tocha em seus olhos? A comunidade subaquática provavelmente murmurava boa viagem toda vez que um humano armado com um par de óculos de sol dirigia um arpão através de uma foca arco-íris. Recordar a história de fundo da foca arco-íris fez com que sua carne gordurosa tivesse um sabor um pouco mais delicioso para Roel. Ainda assim, a carne estava um pouco gordurosa, então Lilian lhe ofereceu uma taça de champanhe para tirar o gosto oleoso. Só de ver Roel encher as bochechas com o sashimi de foca arco-íris foi o suficiente para trazer um sorriso ao rosto de Lilian. Ela sabia que tinha que fazer alguma coisa se quisesse que esses dias durassem, então ela rapidamente quebrou seu cérebro para decidir sobre seu próximo curso de ação. A Praça da Bênção estava definitivamente fora de questão agora. Ela conseguiu distrair Nora e seus seguidores por enquanto com a ajuda dos dançarinos das sombras de Kansas, mas mesmo aqueles disfarces mestres não seriam capazes de empinar eles por muito tempo. Sem mencionar que a Praça da Bênção estava fadada a ser fortemente vigiada agora. Era hora de mudar os planos. Ela lentamente olhou ao redor contemplativamente, e seus olhos logo caíram sobre uma torre de relógio imponente além da janela. Roel, conheço um lugar onde podemos ter uma boa visão da aurora. Vamos fugir do salão de banquetes mais tarde. Soa bem. A aprovação do menino distraído trouxe um sorriso profundo aos lábios de Lilian. Eles passaram a última hora andando pelo banquete e assistindo a algumas apresentações ao vivo. À medida que a hora se aproximava da meia-noite, os casais do banquete começaram a dirigir-se à Praça Santíssima para garantir bons lugares. Os dois aproveitaram essa comoção para fugir do banquete e entrar na propriedade do Cal, que não estava aberta aos convidados. 10 minutos depois, os dois finalmente chegaram ao topo da torre do relógio. Com Roel em seus braços, ela olhou para a multidão na Praça da Bênção abaixo deles e revelou um sorriso triunfante. Eles estavam perto o suficiente da Praça da Bênção para evitar serem rastreados pelo feitiço de adivinhação de Charlotte, mas longe o suficiente para não estarem dentro da linha de visão das sentinelas. Esta foi a manobra perfeita que proporcionou a oportunidade perfeita para Lilian terminar o que estava fazendo. Roel, Lord Astrid me deixou algumas palavras antes de deixarmos o estado das testemunhas. O que ela te disse?
Roel observava o céu estrelado quando ouviu o comentário de Lilian e voltou o olhar para ela com curiosidade. Para sua surpresa, Lilian de repente ficou em silêncio. As nuvens escuras acima se abriram, permitindo que o luar brilhasse sobre a torre do relógio. Seu brilho suave expôs as bochechas furiosamente coradas de Lilian. Demorou um pouco para reunir a coragem necessária para continuar o que estava dizendo. Ela disse que, se nós nos casarmos, nosso filho provavelmente será um puro sangue que possui habilidades de linhagem ainda mais fortes. Os olhos de Roel se dilataram em choque quando ele ouviu essas palavras, e ele rapidamente entrou em pânico. Sangue puro? Filho? E espere um momento. É provável que seja verdade, já que foi nosso ancestral que disse isso, mas ainda assim, nós somos. Está tudo bem. A ideia de ter um filho me assusta, mas se for com você. O corpo de Lilian tremia quando ela disse aquelas palavras. Ela olhou para Roel com os olhos trêmulos de antecipação nervosa enquanto se inclinava lentamente para se igualar à altura dele. O hálito quente que se aproximava fez a mente de Roel esquentar. Ele instintivamente entendeu o significado do beijo recebido. Ele sabia que seu relacionamento com Lilian mudaria para sempre se ele permitisse que esse beijo ocorresse, mas ele não se sentia avesso a isso. Pelo contrário, ele se sentia quente e confuso por dentro. Ele levantou a cabeça lentamente, mas antes que seus lábios pudessem se encontrar, uma figura esbelta de repente apareceu da janela iluminada pela lua. Senhor irmão! Estrondo! Com um grito e uma explosão, Alicia Ascart chegou à cena do crime. Capítulo 346 O confronto. Capítulo 346 O conflito. O Leaf Orb era uma ferramenta mágica que foi desenvolvida várias centenas de anos atrás durante uma guerra com os desviantes para determinar se um soldado ainda estava vivo ou não, mas na era atual, era usado principalmente por esposas cujos maridos costumavam viajar para longe. Era uma ferramenta simplista que atendia a uma única função, mas também por isso era extremamente eficaz. Não importa quão grande fosse a distância e as mudanças na condição física do alvo, o Leaf Orb refletiria a condição do indivíduo de forma correspondente. Um dia de reencontro acabaria por chegar, desde que seu brilho não se extinguisse, e este era um exemplo perfeito disso. Senhor irmão! Com uma exclamação preocupada, uma garota de cabelos grisalhos invadiu a torre do relógio pelas janelas, apenas para se deparar com uma visão inacreditável. Na frente dela estavam dois indivíduos olhando para ela com olhares chocados em seus rostos. Uma era uma mulher que ela nunca conhecera antes e a outra era uma criança. Uma criança com a aparência de Roel. Como se tivesse sido atingida por um raio, Alicia estremeceu de horror quando seu rosto empalideceu. Ela só conseguia pensar em uma única possibilidade para explicar essa situação. Lord Broter teve um filho com uma megera. No momento em que tal possibilidade surgiu em sua mente, seus olhos ficaram vermelhos de indignação. Ela sentiu como se o mundo inteiro tivesse acabado de desabar sobre ela. Uma coisa era se fosse Nora ou Charlotte, mas claramente não era o caso. Na verdade, no fundo ela já sabia que não era mais possível para Roel rejeitar Nora ou Charlotte. Eles estavam simplesmente muito entrelaçados em termos de suas circunstâncias familiares e uma infinidade de outros fatores. Mas ainda assim, ela não podia aceitar Roel ficando com uma megera. Sem falar que eles até tiveram um filho juntos. Você deve estar brincando comigo. Eu ainda nem me juntei ao Lord Broter. Vê você, Alicia? Ah, quando Alicia apontou um dedo trêmulo para os dois, Roel finalmente saiu de seu torpor e chamou seu nome. Alicia ficou surpresa ao ouvir a voz de Roel, e isso trouxe de volta a compostura para ela. Espere um momento, isso também não está certo. Ele não é um pouco grande demais para ser filho do senhor irmão? Ele parece tão grande quanto a primeira vez que conheci Lord Broter, o que significa que ele tem cerca de 8 a 9 anos, no mínimo. Não importa o quão rápido seu corpo esteja crescendo, não há como ser tão rápido. Existe a possibilidade de que haja alguma habilidade por aí que acelere o crescimento de alguém, mas os Ascartes não possuem tal poder. Além disso, sua voz soa incrivelmente familiar também. Isso significa que essa criança é, senhor irmão? Sou eu, Alicia. O que você está fazendo aqui? Alicia deu um profundo suspiro de alívio ao ouvir sua voz. Ela correu para abraçar Roel, mas antes que suas mãos pudessem alcançá-lo, houve uma súbita explosão de pulsação de mana que a empurrou para trás. Esse sentimento, origem nível 3. Os olhos vermelhos de Alicia se estreitaram quando ela percebeu que a mulher ao lado de Roel era na verdade uma transcendente de nível 3 de origem. Ela voltou seu olhar para a mulher, apenas para notar que ela a encarava friamente. Espere um momento, se esta criança é Lord Broter, isso significaria que esta mulher que apenas tentou beijá-lo é. A percepção de que havia uma megera diante dela fez o corpo de Alicia tremer de horror. Sem qualquer hesitação, ela liberou uma poderosa explosão de mana e colidiu com aquela mulher. Ela não suportaria o aparecimento de mais uma mulher ao lado de Roel. Essa cadeia de eventos imediatamente estimulou os instintos de perigo de Roel. Ele tinha passado por muitas dessas situações que ele não poderia não saber o que estava por vir. Espere, 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 espere. Senhor, ela é minha irmã adotiva mais nova, Alicia Ascart. Oh, Alicia, este é um veterano que conheci na Academia Saint Freya. Ela é a princesa imperial do Império Austine, Lilian Ackerman. Ela é quem tem me protegido desde que me transformei neste estado. Eu entendo, senhor irmão. As duas mulheres responderam à apresentação de Roel com um sorriso, mas seu confronto não mostrou sinais de diminuir.
se alguma coisa estava ficando mais intenso. Para Lilian, Alicia parecia uma fada hipnotizante que tinha saído direto de um sonho, fazendo com que seu nível de cautela disparasse direto ao máximo. Como ela poderia não se sentir alarmada quando havia uma mulher tão bonita ao lado de Roel? Como companheira, ela podia dizer que os sentimentos que Alicia nutria por Roel transcendiam os dos irmãos. Sem mencionar, a esfera que Alicia estava segurando em suas mãos parecia ser um Leaf Orb, uma ferramenta mágica que os maridos normalmente presenteavam suas esposas antes de partir para uma longa jornada. Irmã adotiva mais nova? Ah, você só pode esperar enganar Roel com mentiras tão grosseiras. Como posso não ver através de você quando estou andando pela mesma rota de parentesco que você? Lilian levantou a mão para tocar seu brinco, dissipando seu disfarce para revelar sua verdadeira aparência. Desta vez, foi a vez de Alicia ficar nervosa. Era um rosto muito diferente do olhar jovem e sonhador de Alicia. Era maduro e sedutor, mas frio e altivo. Em termos de disposição, era impossível dizer quem era superior. A revelação do rosto de Lilian perfurou os nervos de Alicia com um punhal. Ela não podia ignorar o charme de Lilian, especialmente considerando sua identidade. Como resultado, ela ficou ainda mais agitada, para desgosto de Roel. Ah, você acha que eu temeria uma princesa imperial do Império Austine? Eu tenho competido com a princesa da teocracia e o futuro líder da vizinha Rosa, e ambos exercem uma influência muito maior sobre a casa Ascart do que seu distante Império Austine. Você não passa de um vagabundo que só conhece Lord Broter há 2 meses. Que direitos você tem para competir comigo? Senhorita Lilian, permita-me agradecer em nome da casa Ascart por cuidar dele todo esse tempo. No entanto, não nos servirá mais para incomodar um estranho como você. Vou trazer Lord Broter de volta para a mansão dos Ascarts comigo. Acredito que você não tenha nenhuma objeção a isso, certo? Minhas desculpas, Zorta. Alicia, mas parece que Roel esqueceu de mencionar algo antes. Permita-me esclarecer as coisas para você. Sou parente da linhagem de Roel. Parentes de linhagem? Você está mentindo. Como isso pode ser possível? Por que não pode ser possível? Não tenho certeza de quão longe nossos laços vão, mas sem dúvida, nós dois compartilhamos a mesma linhagem. A relação que compartilhamos é mais profunda do que qualquer outro vínculo, seja amizade ou laços familiares. Em outras palavras, Lilian deu um passo à frente, passou o braço pela cintura de Roel e falou com um sorriso confiante. Eu sou a irmã mais velha de Roel em termos de linhagem. Eu sou a pessoa mais próxima dele no mundo, além de seus pais. É justo que ele confie em mim quando está em apuros. Você deve estar brincando. Você acha que tais mentiras podem possivelmente... Mentiras? Não adianta você desviar a cabeça da realidade, irmã adotiva Zorta. Alicia, eu entendo que é difícil para você aceitar essa situação do nada, mas isso é algo que você eventualmente terá que aceitar. Afinal, Roel e eu já decidimos ter um filho juntos. O que? S. Sênior? As palavras explosivas de Lilian fizeram Alicia cambalear para trás em horror, quase perdendo o equilíbrio. Roel também ficou igualmente estupefato com o anúncio, levando-o a se virar para encará-la. A união de 2 indivíduos que compartilham a mesma linhagem terá maior probabilidade de gerar um filho com linhagem aprimorada. Esta é uma verdade inabalável. Temos o dever de fazer isso pelo bem da humanidade, e nossa ancestral também nos deu sua bênção. Você entende agora, senhorita Alicia? Eu vou ter que pedir que você use algum tato e peça licença aqui. Seria rude da sua parte perturbar um casal no Festival Aurora. Alicia ficou em silêncio mortal diante do terrível bombardeio verbal de Lilian. No entanto, para surpresa de Lilian, seu silêncio não durou muito. Quando as nuvens escuras passaram e o luar começou a brilhar sobre a torre do relógio mais uma vez, o olhar nublado em seu rosto havia desaparecido. Ela levantou a cabeça e fez uma pergunta direta. Senhor irmão já confessou a você? Se não fosse por sua interferência, nós dois teríamos. Senhor irmão confessou-me pela primeira vez quando tinha 9 anos. Ah, pode ser mais correto chamar isso de uma proclamação de amor. A palavra que ele usou não foi como, mas amor. E quanto a isso? O sorriso de Lilian desapareceu lentamente enquanto ela cerrava os punhos com força. Os olhos de Alicia se curvaram em crescentes enquanto ela continuava sua história. Eu compartilhei uma cama com Lord Broter um total de 212 vezes, troquei beijos matinais 1313 vezes, confessei um ao outro 56 vezes e tomei banho juntos 21 vezes. Eu vi cada centímetro de seu corpo. Alicia, você sabe o quão cozido Lord Broter gosta de seus bifes? Você sabe a que temperatura Lord Broter prefere que sua água esteja no banho? Você sabe como é desajeitado o primeiro beijo do Lord Broter? Ah, eu acho que você nunca vai conseguir descobrir o último. Afinal, eu já o treinei. O que você está tentando dizer aqui? Diante da aparência incrivelmente horrível de Lilian, Alicia riu baixinho e disse: Estou dizendo que você deveria parar de ficar tão alegre com suas pequenas vitórias, velha. Você está apenas se alimentando das minhas sobras. Agarrando-se ao Lord Broter para a prole, você é um animal nocivo. Conheça o seu lugar e se perca. O que você disse? Seu pirralho, o que há de errado? Você deseja fazer um movimento contra mim, velha? Vocês dois precisam se acalmar e... Estrondo. Roel nem teve tempo de terminar suas palavras quando 2 pilares de mana jorraram para o céu. Lilian já estava vermelha de raiva por ter seus pontos doloridos cutucados repetidamente, especialmente sua idade. Incapaz de aguentar mais, ela entrou em fúria.
Alicia também estava se sentindo totalmente frustrada por ter sua única vantagem sobre os outros rivais amorosos roubados de suas mãos, então ela deu boas-vindas a essa luta também. A mana roxa de Lilian colidiu diretamente com a mana prateada de Alicia, produzindo uma onda de choque aterrorizante que sacudiu tudo na vizinhança no ar. O barulho produzido pelo choque desenfreado e os escombros subindo no ar chamaram a atenção da mulher de cabelos ruivos na Praça da Bênção e da Zorta, Angel no salão de banquetes. Os dois murmuraram em estranha harmonia. Encontrei você. Capítulo 347 Aprofundando o perigo. Capítulo 347 Aprofundando o perigo. Olhando para os escombros que choviam ao seu redor, Roel sentiu um desamparo que não sentia desde que despertou suas habilidades transcendentes aos 9 anos. Por mais aterrorizante que parecesse, os escombros caindo apenas representavam uma ameaça para os mortais comuns. Os Origin Level 6S podem afastar os escombros brandindo suas lanças, enquanto os Origin Level 5S podem desviar os escombros com sua mana, muito menos os Origin Level 4S e acima. Era só que o atual Roel não possuía mana. Ele só tinha as ferramentas mágicas de proteção que foram jogadas para ele das duas senhoras quando a batalha começou, um bracelete de Lilian e um amuleto de Alicia. A barreira brilhante que eles produziram o protegeu da devastação de sua batalha, mas era frustrante como ele só podia assistir impotente à sua luta de dentro. Ele tentou gritar alto para detê-los, mas não adiantou. Nenhum deles tinha sua atenção nele. Sob o brilho suave do luar, dezenas de pássaros prateados desceram da lua e circularam ao redor do céu noturno. Cada um deles aproveitou o mana que despertou a cautela de Lilian. Eles aliviaram a forte pressão que estava esmagando Alicia, devolvendo sua liberdade de movimento. A criança Silverash. Esta foi uma das mais fortes linhagens de prata que não teve nenhum efeito colateral. Concedeu força vital ilimitada que abriu grande espaço para manobras em uma batalha, como visto no caso de Alicia. Cada um desses pássaros eram na verdade recipientes em que Alicia havia depositado sua mana e força vital. Graças a esses containers, ela foi capaz de exercer proezas a par com os transcendentes do nível de origem 3, apesar de estar apenas no nível de origem 4. Roel e eu estamos destinados a ficar juntos. Este é o destino predestinado pelas linhagens que possuímos. Nossa união aumentará a linhagem que nossos ancestrais preservaram meticulosamente ao longo das gerações. Esta é a nossa responsabilidade e missão. Linhagem? Você está falando sobre aquela linhagem que colocou Lord Broter em grande perigo e sofrimento? Ah, você pode continuar essa linhagem amaldiçoada. A descendência de Lord Broter e eu ficaremos muito mais felizes com o aprimoramento do meu atributo origem perfeição. Parece que não há espaço para reconciliação aqui. De fato, vendo que não havia mais espaço para palavras, os dois decidiram dar tudo de si, resultando em uma enorme inundação de mana logo em seguida. Os pássaros prateados de Alicia se transformaram em infernos ardentes e dispararam em direção a Lilian a uma velocidade vertiginosa. Em resposta, Lilian convocou um pelotão de soldados segurando escudos dourados. Esses eram o Helios Shield do Blazing Helios Platon, uma ferramenta mágica de atributo de fogo de primeira linha que concedia uma alta resistência contra ataques do tipo fogo. Sob a cobertura desses escudos, os infernos ardentes foram facilmente neutralizados, deixando nada além de uma brisa quente. A intensa batalha na Torre do Relógio rapidamente atraiu a atenção da multidão na Praça da Bênção. Alguns dos casais evacuaram ansiosamente a área, mas a maioria deles optou por ficar parado e observar a comoção. Em meio ao caos, Grace liderou as elites rosaianas para onde Charlotte e um grupo de altos nobres de outros países estavam. Jovem senhorita, isso é, gritou Grace enquanto apontava para a Torre do Relógio. Para sua surpresa, não houve resposta. Perplexa, ela voltou os olhos para Charlotte e viu que ela estava tremendo. O que está acontecendo? Por que a jovem senhorita está reagindo assim? Alheio a Grace, um furioso tsunami de emoções assolava o coração de Charlotte. Ela estava tremendo de choque e raiva. Ela tinha visto o menino parado atrás de Lilian, e ela realmente teria que ser uma tola se ainda não conseguisse descobrir que ele não era outro senão Roel. Ela foi rapidamente lembrada das duas transmissões ao vivo que ela tinha visto ontem. Uma coisa é ela abraçar Roel na sacada, mas como aquela mulher ousa tocar Roel quando eu estava a apenas uma porta de distância? Charlotte se sentiu tão tonta de raiva que sentiu como se sua consciência estivesse à beira de desaparecer. Quando ela sequestrou Roel do lado de Alicia e Nora, ela nunca pensou que acabaria sendo colocada em tal posição. Parecia quase ridículo como as coisas haviam completado um círculo. Jovem senhorita, eles estão na Torre do Relógio. O que nós fazemos? Explodi-lo. Com licença? Eu disse, exploda aquela Torre do Relógio miserável. O chão é o nosso campo de batalha. Venha querida aqui embaixo agora mesmo. Espere um momento, senhorita Charlotte. Você não deve explodir a Torre do Relógio. Entre a multidão, o gorducho Erboerduque correu com um olhar horrorizado no rosto. Temendo não ser capaz de detê-la a tempo, ele até fez um mergulho glorioso pela praça e parou perfeitamente na frente dos pés de Charlotte. Você não deve explodir a Torre do Relógio, Zorta. Charlotte, minha casa fica logo abaixo. Metade da minha propriedade do Cal será destruída se você explodir. Chega de besteira. Eu não poderia me importar menos com sua propriedade do Cal agora, Charlotte retrucou enquanto olhava fixamente para o menino na Torre do Relógio. Ela impiedosamente chutou as mãos do Duque de Erboer sobre ela e furiosamente deu sua ordem. Uma mera propriedade do Cal. Eu vou construir 10 desses como compensação. Exploda a Torre do Relógio.
Sob seu comando, as elites rosaianas tiraram suas pedras preciosas e canalizaram sua mana para elas. As pedras preciosas começaram a brilhar intensamente antes de lançar uma série de raios contra a torre de bloqueio. Estrondo! Dezenas de explosões bombardearam a torre do relógio uma após a outra, abrindo muitos buracos na torre do relógio. Incapaz de suportar mais seu peso, a torre do relógio começou a se inclinar para o lado. Esta situação chocou a dupla que lutava na torre do relógio. Senhor irmão, Roel. Roel caiu da torre do relógio e começou a cair impotente no chão. Abaixo dele, uma onda de fluido dourado já havia se posicionado, pronta para pegá-lo. Charlotte também se encarregou de se reunir com seu amante o mais rápido possível. Para sua surpresa, o menino caído nunca pousou em sua alma dourada. Onde ele foi? Uma nuvem de poeira encobriu a visão de Charlotte, fazendo com que ela perdesse Roel de vista, mas ela tinha certeza de que ele deveria ter caído sobre sua alma dourada dada a trajetória de sua descida. Perplexa, ela rapidamente olhou ao redor e logo recebeu a resposta para sua pergunta. Começou a partir de uma rachadura de brilho dourado emergindo da poeira, e rapidamente ficou mais brilhante até que um anjo de cabelos dourados surgiu da poeira e dos escombros com um par de asas abertas. Havia uma pequena figura em seus braços. Aquela passou perto. Deslizando pelo céu noturno, Nora olhou para o menino em seus braços enquanto falava com um sorriso. Os olhos de Roel ainda estavam fechados por medo de que ele realmente caísse para a morte quando de repente sentiu algo interrompendo sua queda e ouviu uma voz familiar. Então, ele abriu os olhos e se viu cara a cara com um anjo santo que parecia mais lindo do que nunca sob o brilho suave do luar. Nora? Faz muito tempo. Esse é um olhar familiar que você está exibindo aqui. O Roel atual evocou as lembranças de Nora do primeiro encontro, e trouxe um sorriso nostálgico aos lábios dela. Ela estava mais distante quando a batalha na torre do relógio começou, deixando-a sem escolha a não ser abrir suas asas leves e correr o mais rápido possível. Ela não esperava esbarrar nessa coincidência agradável. No momento em que ela viu o garoto de cabelos pretos caindo do céu, ela soube que ele era Roel imediatamente. Então, ela canalizou toda a sua mana e avançou para arrebatá-lo. Nora, o que você está fazendo aqui? Essa é uma longa história. Eu vejo. Olhando fixamente para Nora, Roel não pôde deixar de notar que havia algo errado em seu eu atual, mas ele não conseguia identificar o que era. Ele quebrou seu cérebro para descobrir o que era, e logo, ele o atingiu. Espere um momento, ainda estou perdendo tempo, certo? Roel finalmente entendeu de onde vinha a anomalia. O tempo que vazava dele tinha o efeito de revigorar os outros, estimulando-os quase como uma droga. Seria como uma descarga aleatória de adrenalina para estranhos com quem ele acidentalmente esbarrou na rua, mas esse efeito poderia facilmente estimular a paixão em Alicia, Nora e os outros devido aos sentimentos que nutriam por ele. Mesmo Lilian, apesar de estar no nível de origem 3, não se atreveu a permanecer em contato com ele por muito tempo. Alicia também estava um pouco mais agitada do que de costume, mergulhando diretamente em um conflito com Lilian. Isso poderia ter sido a influência do tempo de vazamento também. Era estranho como Nora estava completamente imperturbável, embora ela o estivesse segurando em suas mãos. O efeito do vazamento de tempo era mais um buff do que um efeito negativo, então o efeito de limpeza de sua linhagem deveria ser ineficaz contra isso. Isso significava que havia algo de errado com ela no momento. Roel, preciso falar com você sobre uma coisa. Sobre o que você deseja falar? Me dê um momento. Encontrarei um ponto de pouso seguro. Tudo bem. A atitude de Nora era educada e composta, talvez até um pouco distante, e deixou Roel inquieto. Não havia nada de sua tendência sádica habitual, e ela também não fez nenhuma tentativa de se aproximar dele. Até suas palavras pareciam distantes. A percepção de repente atingiu Roel. Esta era Nora também, mas não aquela com quem ele estava familiarizado. Esta era Sua Alteza Nora quando estava na presença de estranhos. O vento de repente ficou um pouco frio. Os dois continuaram voando em silêncio. Foi só depois que a torre do relógio desmoronada estava a uma longa distância que ela finalmente pousou na frente de uma mansão tranquila. Nora dissipou suas asas douradas. Ela agarrou as mãos de Roel e o levou para a mansão. Havia duas fileiras de pilares ao longo da entrada protegida, e suas sombras dividiam o chão com segmentos de escuridão. Os dois caminharam até o meio do vestíbulo antes de pararem ali. Então, ela soltou o aperto de sua mão. Roel sentiu um aperto no coração quando Nora soltou sua mão por vontade própria, de tal forma que ele não pôde deixar de arregalar os olhos em dúvida. Sua mão permaneceu desajeitadamente no ar por alguns segundos antes de recuar lentamente para o seu lado. Seu coração palpitava nervosamente quando ele olhou para a mulher de cabelos dourados parada na frente dele. Eles estavam a apenas 20 centímetros de distância um do outro, mas parecia que havia um mundo de distância entre eles. A atmosfera sinistra encharcou sua testa de suor, e ele se sentiu extremamente nervoso. Que lua linda temos esta noite. De fato. Roel respondeu vagamente em resposta ao comentário de Nora antes que o silêncio reinasse mais uma vez. Nora deu uma olhada para fora da entrada antes de sair do abrigo para se aquecer sob o céu iluminado pela lua. Ela olhou para a lua prateada acima e sorriu levemente. Roel foi até ela para acompanhá-la. Assim, os dois observaram o céu noturno em silêncio por um tempo. O tempo passou lentamente, e o silêncio continuou a fazer pressão no peito de Roel. Demorou muito até que Nora finalmente se virasse para Roel e falasse. Roel, eu gostaria de fazer uma pergunta e espero que você possa me dar uma resposta honesta. Tudo bem. O que você deseja perguntar?
A voz suave de Nora fez Roel estremecer um pouco e ele virou a cabeça para olhar para ela. Finalmente encontrei vocês dois. Ao mesmo tempo, do outro lado da mansão, Charlotte finalmente pousou com a alma dourada em volta dela. No entanto, Nora não lhe deu atenção. Seus olhos permaneceram focados em Roel enquanto ela calmamente fazia sua pergunta. Você pretende terminar nosso relacionamento? O corpo de Roel enrijeceu com sua pergunta. Até Charlotte parou em seu caminho e olhou para ela com os olhos arregalados. Ficou tudo em silêncio mais uma vez. Capítulo 348 Os nós em nossos corações. Capítulo 348 Os nós em nossos corações. Sob o céu enluarado, Nora continuou olhando para Roel com o mesmo sorriso fraco com que olhava para o céu noturno, mas seu sorriso estava começando a parecer um pouco tenso. A poucos passos de distância, Charlotte congelou em choque por alguns segundos quando um pensamento de repente surgiu em sua cabeça. Seu rosto ficou sério e ela baixou a cabeça solenemente. Sem dizer uma palavra, ela caminhou até o lado de Nora e olhou para Roel também. Os olhos de Roel tremeram ligeiramente antes do confronto com as duas mulheres. Levou um longo tempo para ele espremer um sorriso e responder. O que você está dizendo, Nora? Nós somos amantes. Tem sido assim desde que tínhamos 9 anos. Nunca foi dito explicitamente, mas você deve estar mais do que ciente disso. A resposta calma de Nora deixou Roel sem palavras. Vendo isso, ela suspirou suavemente e continuou. Você deveria estar um pouco ciente disso todo esse tempo, mas você escolheu desviar os olhos disso. Eu posso entender de onde você está vindo. Nossas identidades complicam as coisas, e há muitas coisas que você deve considerar. Eu nunca culpei você por isso, e estou disposto a lhe dar tempo e espaço para pensar sobre as coisas. Mas o que aconteceu desta vez excedeu os limites da minha tolerância. Havia uma pitada de decepção nos olhos de Nora, e Charlotte virou a cabeça para esconder sua tristeza. Tanto Nora quanto Charlotte nasceram com uma colher de ouro na boca. Eles foram abençoados com grandes talentos e antecedentes elevados. Inúmeros homens esperavam cortejá-los e tomar suas mãos em casamento. Eles não eram tão fracos a ponto de precisar bajular um homem. Pelo contrário, eles eram indivíduos altamente orgulhosos. Eles sabiam que seu vínculo com Roel não era fácil e seus sentimentos por ele eram profundos. Então, até certo ponto, eles escolheram se reprimir e até implicitamente permitiram a existência de outros nessa relação. Mas desta vez foi diferente. Nora cerrou os punhos com força e falou palavras assustadoramente pesadas. Eu posso dizer que você está sofrendo com os efeitos colaterais do estado testemunha, e eu entendo que você está impotente no momento. Mas ao contrário daquela vez com Charlotte, você tomou a decisão de nos deixar desta vez. Estou certo? O corpo de Roel estremeceu ao ouvir essas palavras. Mesmo sem ele dizer uma palavra, a resposta já estava clara através de sua reação. Charlotte sentiu seu coração disparar de desânimo e seus olhos começaram a umedecer. Isso era algo que estava picando em seu coração há algum tempo. Ela tinha visto Roel e Lilian se abraçando na sacada, e não importa como ela olhasse, não parecia que ele foi forçado por Lilian a sair do lado deles. Se ele não foi forçado ou enganado a sair com Lilian, esse ato não era, em essência, diferente de uma fuga. Assustou-a só de pensar nas conotações disso. Que tipo de razão poderia ter levado você a nos deixar e fugir aqui com aquela mulher? Você deve saber muito bem o que suas ações significam. Eu quero saber o que você está pensando. Vou reconsiderar nosso relacionamento com base em sua resposta. Você não precisa se preocupar com este assunto afetando a aliança entre os Checlides e os Ascartes. Depois de tudo o que passamos, mesmo que não possamos mais ficar um ao lado do outro, ainda podemos continuar como amigos. Essas palavras foram ditas com um tom gentil, mas soaram frias aos ouvidos de Roel. Olhando para as duas mulheres diante dele, ele sentiu como se algo estivesse apertando seu coração, e a sensação de que ele estava prestes a perder algo o deixou profundamente amedrontado. Ele finalmente entendeu em que tipo de situação ele estava. Eu realmente machuquei seus corações desta vez. Eu tenho que explicar rapidamente para eles. E não é o que você pensa. Senhor e eu somos parentes de linhagem. É por isso. Parentes de linhagem? Isso explica por que aquela mulher é tão protetora com você. Nora acenou com a cabeça em compreensão, mas isso não provocou a menor mudança em sua expressão. Mas Roel, isso só explica porque Lilian está ajudando você. Não é uma razão pela qual você nos abandonou. Você pretende empurrar o problema para ela? Ele não, é devido ao efeito colateral bizarro da minha condição. Pode regredir no tempo para uma pessoa e pode colocá-lo no local se seus familiares souberem disso. Mais ou menos. A voz de Roel desapareceu lentamente quando ele de repente percebeu que havia algo muito errado com o que ele acabara de dizer. Como se respondesse à sua premonição, as duas mulheres que estavam na frente dele estavam olhando para ele com olhos horrorizados. Houve um longo momento de silêncio antes de Nora resumir o que ele acabara de dizer com uma voz trêmula. Você está dizendo que se Charlotte e eu soubermos dos efeitos colaterais de sua condição, nós podemos traí-la por nossos familiares? Em outras palavras, você nem mesmo confia em nós. Querido, é isso realmente o que você pensa? A essa altura, Roel estava tão confuso que não conseguia mais juntar seus pensamentos. O sorriso tenso no rosto de Nora finalmente desapareceu completamente. Ela olhou para Roel com olhos trêmulos e falou com a voz rouca. Meu avô está realmente ficando velho, mas você nunca deve esquecer que nós somos os Checlides. Qualquer tentativa de adulterar a vida de alguém é uma blasfêmia para si. Nem meu avô nem eu vamos tolerar isso. Meu pai e os outros anciãos da casa Sorofia podem em breve atingir os limites de suas vidas e falecer, mas isso é um decreto do destino. Querida, você realmente acha que eu iria chantageá-la emocionalmente para salvá-los? Não, eu. Diante de sua explosão de fúria, Roel sentiu seu corpo esfriar.
Ele queria explicar a eles que não era o que eles estavam pensando, mas sua mente já havia parado. As palavras lhe faltavam. Com sua falta de resposta, o último lampejo de esperança deixado nos olhos de Nora finalmente se extinguiu. Você realmente me decepcionou, Roel. Nora? Desculpe, mas vamos terminar aqui. E espere. Horrorizado, Roel correu para agarrar a mão de Nora, mas esta deu um passo para trás antes de se virar para deixá-lo. Charlotte hesitou por um breve momento, mas ela finalmente enxugou as lágrimas e foi embora também. Observando as duas mulheres se distanciando lentamente dele, Roel sentiu seu sangue congelar. Uma onda insuportável de tristeza invadiu sua mente, picando cada um de seus nervos. Até mesmo seu cérebro paralisado entendeu instintivamente o que estava acontecendo sob essa estimulação intensa. Acabei de ser despejado. Alguns diziam que passar por um rompimento parecia a morte, mas Roel achava que isso era muito mais aterrorizante e doloroso do que a morte. Antes que a dor de cortar o coração o dominasse, mesmo o terrível ataque do Rei Mago parecia não ser nada em comparação. Não posso perdê-los. Não importa o que, eu não quero perdê-los. Ironicamente, foi só nesse momento que Roel começou a entender seu próprio coração. Ele desconfiava de Nora e Charlotte? Definitivamente não. Ele não achava que fosse grande coisa contar a eles logo no início. Então, o que o levou a sair com Lilian sem informá-los? Temendo que a notícia vazasse? Possivelmente, mas não era impossível para ele encontrar maneiras mais seguras de transmitir as notícias. A verdade é que ele poderia inventar inúmeras autojustificativas por que tomou essa decisão naquela época, mas havia algo mais profundo dentro dele que o levou a concordar com a decisão de Lilian em vez de procurar uma alternativa. Ele passou os próximos segundos dissecando furiosamente sua própria cabeça, tentando entender seus próprios sentimentos. Ele sabia instintivamente que só tinha um tiro, e ele tinha que encontrar a resposta mais autêntica dentro dele para mover aqueles dois. Caso contrário, ele poderia perdê-los para sempre. E nesta luta final, ele sentiu que finalmente conseguiu entender seus pensamentos mais verdadeiros. Isso é porque eu estava com medo de perder vocês dois. Roel gritou os sentimentos mais profundos que estavam enterrados em um lugar tão profundo que ele poderia nem ter notado antes. No momento em que essas palavras foram ditas, as duas mulheres pararam ao mesmo tempo e arregalaram os olhos de surpresa. Acho que finalmente entendi por que não procurei por vocês dois. Eu estava com medo. Nunca me senti tão vulnerável desde que conheci vocês dois. Eu não queria que você me visse tão fraco. Tive medo de te decepcionar. Eu estava com medo que você saísse do meu lado. Nós não fomos feitos para ser. Todos estes não deveriam pertencer a mim. Não sei como aconteceu, mas aconteceu. Não sei como posso mantê-los ao meu lado, mas preciso. Não consigo mais me desapegar. É por isso que eu preciso ser forte. Eu preciso ser forte. Sob o luar, o menino gritou com um nó na garganta. Antes que ele percebesse, sua visão já havia começado a ficar embaçada e lágrimas estavam caindo de seus olhos. A fraqueza era um crime? Provavelmente não para os outros, mas para Roel Ascart, sim. Ele era alguém que deveria estar morto no enredo original. Ele só conseguiu mudar seu destino e conquistar os alvos de captura femininos que não deveriam ser dele porque ele foi capaz de crescer forte. Não havia nada de especial nele que justificasse os sentimentos de Nora e dos outros por ele. Na verdade, ele não era nada além de bagagem para eles com uma multidão de inimigos procurando reivindicar sua vida. E agora, ele tinha até perdido a força para se proteger. Ele temia que a visão de sua fraqueza manchasse a imagem que Nora e os outros tinham dele. Ele temia que seus sentimentos por ele fossem lentamente corroer uma vez que percebessem que ele não era nada além de um incômodo. Em algum lugar no fundo de sua mente, ele subconscientemente pensou que eles acabariam se separando, já que nenhum deles deveria ser. Então ele nunca respondeu a seus sentimentos corretamente. Era quase como um mecanismo de autodefesa que ele subconscientemente evitou investir nesses relacionamentos. No entanto, com o passar do tempo, ele se viu se apaixonando cada vez mais por eles. Antes que ele percebesse, ele não conseguia mais imaginar uma vida sem eles. Não sei por quanto tempo permanecerei nesta condição, mas se continuar a persistir, posso perder mais do que apenas minhas habilidades transcendentes, minha capacidade de atenção, minha capacidade analítica e meu poder de julgamento. Todo o resto poderia regredir também. Eu não posso nem controlar minhas próprias lágrimas agora. Eu não quero que você veja um lado tão feio de mim, é por isso que eu escolhi fugir. Eu sinto muito. Roel enxugou as lágrimas com os dois braços enquanto desnudava tudo em seu coração. Vendo um Roel assim e ouvindo tais palavras dele, nem Nora nem Charlotte conseguiram se afastar mais. Quando Nora se virou e viu o menino chorando na frente dela, ela sentiu como se seu coração fosse derreter. Charlotte até começou a chorar no local. Eles correram de volta para o lado de Roel e o abraçaram com força. Eu não tenho ideia de por que você pensou que não deveríamos ser, mas há uma coisa que eu sei. Você é um tolo. Eu sabia que querida é ruim com assuntos do coração, mas nunca pensei que você fosse tão idiota. Enquanto ajudava o menino a enxugar as lágrimas, Nora soltou uma reprimenda impotente enquanto Charlotte suspirou profundamente. Você pensou que eu pensaria que você é um fardo e sairia do seu lado se você fosse fraco? Parece que você se esqueceu do meu interesse. Eu adoraria mais do que tudo que você fosse mais fraco do que eu. Sua força pode ter sido um impulso por trás de nosso relacionamento, mas querida, eu não gosto de você porque você é forte. Eu gosto de você porque você estava disposto a arriscar sua vida para me proteger mesmo quando você não era forte. É por isso que deixei a última bala de 7 cores para você. Foi assim que surgiu nosso relacionamento. Não tem nada a ver com a sua força. Roel olhou para as duas mulheres que o abraçavam de ambos os lados e de repente se viu sem palavras.
Suas lágrimas fluíram ainda mais profusamente do que antes. Enquanto isso, Nora e Charlotte estavam se sentindo tocadas por outro motivo. Ainda assim, você disse isso. É também a primeira vez que vejo lágrimas de você. Você conseguiu, querida. 5 anos. Finalmente estou ouvindo essas palavras de você. O que você quer dizer? Perguntou Roel, perplexo. Observando enquanto Roel continuava a enxugar as lágrimas, Nora beliscou sua bochecha e disse: Você achou que eu não tinha notado que você estava se mostrando corajosa todo esse tempo? Nós discutimos isso entre nós em particular. Achamos que não é natural como você está reprimindo suas emoções e estresse sem desabafar, mas não sabíamos como falar com você sobre isso. Querida, você parece suave quando está se mostrando corajosa, mas eu ainda gosto mais quando você deixa tudo para fora. Os sentimentos só podem crescer quando ambas as partes estão dispostas a abrir seus corações uma para a outra. Vocês todos, eu estava errado. Eu sinto muito. Ouvindo suas palavras de compreensão, Roel se desculpou sinceramente com uma fungada. Um sorriso finalmente reapareceu no rosto de Nora, e Charlotte enxugou as próprias lágrimas. Eles continuaram abraçando-o até que suas emoções se acalmaram lentamente. Eu vou te perdoar magnanimamente desta vez, mas se você se atrever a fazer tal façanha mais uma vez, vou garantir que você não encontre um lugar para chorar. Em vista das circunstâncias especiais, vou ignorar o erro do querido desta vez. Mas só desta vez. As duas senhoras deram avisos severos enquanto soltavam um suspiro de alívio também. Essa crise de relacionamento foi a primeira não apenas para Roel, mas também para Nora e Charlotte. Os dois também estavam se sentindo profundamente nervosos com o assunto. A sensação de ser abandonado constantemente os apunhalava como um espinho cravado em seus corações. Eles sabiam que se tornaria um grande problema se não o abordassem, mas não tinham ideia do que aconteceria com o relacionamento deles se levantassem a questão. Para ser sincera, Nora havia levantado essa questão com a intenção de apenas deixar Roel com um aviso, mas acabou perdendo o controle de seus sentimentos e exigiu o rompimento. Ela simplesmente não tinha experiência em lidar com tais assuntos. Ela não achava que doeria tanto ser desconfiada por quem ela amava. Agora que ela havia se acalmado e estava olhando para trás, ela se sentiu assustada só de pensar no que poderia ter acontecido lá. Charlotte sentiu o mesmo também. Depois de aceitar seu pedido de desculpas, eles começaram a acariciar o menino quase como se para desabafar seu estresse reprimido. Charlotte começou a cutucar as bochechas macias de Roel, enquanto Nora não resistiu à vontade de brincar com as orelhas de Roel. É assim que querida parecia quando criança? Que adorável. Você parece menor do que eu me lembro do nosso primeiro encontro. 8 anos de idade? E espere um momento, vocês dois. Depois de finalmente resolver os nós em seus corações, as duas mulheres começaram a mergulhar na provocação do Roel miniaturizado. Foi só quando aplausos altos começaram a ecoar à distância que suas provocações finalmente pararam. A Aurora havia aparecido. Capítulo 349 É tudo um truque? Capítulo 349. É tudo um truque? É a Aurora. No momento em que as luzes cor-de-rosa começaram a aparecer no céu noturno, aplausos retumbantes ecoaram por toda a cidade. Na mansão vazia, o trio se abraçando arregalou os olhos de espanto. Havia 7 cores nas quais uma aurora poderia se manifestar, e rosa era a mais rara de todas. Aparecera não mais do que algumas vezes na longa história do Ducado de Erboer, e dizia-se que representava romance e amor. Após a bênção da aurora, houve um show de fogos de artifício que formou belas imagens ao lado da aurora. Sob este belo cenário e atmosfera romântica, as duas mulheres sentiram uma intensa onda de emoções. No entanto, o que eles não sabiam era que essa bela aurora logo causaria uma crise não intencional. É realmente uma aurora rosa. Ouvi dizer que já se passaram décadas desde a última aparição de uma aurora rosa. Este é um bom presságio, adequado para nós amantes. Que bonito. Por amantes, você está se referindo a minha querida, certo? As duas mulheres naturalmente presumiram que isso era uma bênção dirigida a Roel e a elas mesmas, e a diferença em suas percepções trouxe carranca em seus rostos. Eles começaram a se encarar. O que você está dizendo? Você não deve esquecer que fui eu que enganei. Quer dizer, fui eu que fiz Roel perceber seus próprios erros. Você não passa de um vaso ao lado, quase sem dizer uma palavra. Yardley saída wordatal, if not for the plan. Cold, what remain is that your words were simply too unexpected, or do you expect me to cutting? A divergência de pontos de vista sobre a Aurora provocou uma discussão entre Nora e Charlotte. Percebendo a escolha de palavras, Roel não pôde deixar de sentir que algo estava errado aqui. Espere um momento. Truque? Plano? Porque parece que acabei de ser enganado aqui. A dupla discutindo notou a mudança na expressão de Roel e seus rostos ficaram ó merda. Os olhos de Roel se arregalaram lentamente enquanto pensava em tudo o que havia acontecido até agora. Algo realmente parece estranho. Muito, muito estranho. Nora disse que nós dois somos amantes desde os 9 anos. Aconteceu uma coisa dessas? Quer dizer, eu ainda a evitava quando tinha 9 anos. Eu admito, eu tinha sentimentos de atração por ela mesmo naquela época, mas amantes? Nós nem nos confessamos ainda. Além disso, raramente passamos tempo juntos e há muito pouca intimidade entre nós. Ao longo dos anos, a única vez que trocamos um beijo foi no estado das testemunhas, quando eu estava em péssimas condições e ela queria infundir mana para me tratar. Como no mundo somos considerados amantes? Quanto a Charlotte, acho que posso ser considerado seu noivo, e prometi protegê-la. Mas se você dissesse que nós éramos amantes. Agora que penso nisso, Charlotte não disse nada. Espere um momento, isso significa que eu realmente fui enganado antes?
Não, isso não está certo. Eu estava realmente me sentindo angustiado quando os dois saíram mais cedo. Tal sentimento pode ser considerado como um rompimento. Parece um rompimento, mas, novamente, poderia ter sido outra coisa também. Tendo entendido seus pensamentos, ele lançou um olhar penetrante para as duas mulheres à sua frente, mas as duas desviaram os olhos. Nora, Charlotte, há uma pergunta que eu gostaria de fazer a vocês. Quando no mundo eu me tornei seu amante? Acho que nunca conversamos sobre isso antes. Cough, cough. Quanto a isso, você também deve saber que há coisas que não precisam ser ditas em voz alta. Sentimentos não precisam necessariamente ser retransmitidos com palavras. Exatamente. Quem disse que um relacionamento precisa ser afirmado com palavras? É assim mesmo? Você não acha que é muito casual deixar algo tão importante quanto um relacionamento romântico para o entendimento implícito? Sinto que há algo mais aqui. Olhando para os sorrisos tensos das duas mulheres diante dele, Roel falou com os dentes cerrados. Porque sinto que alguém está tentando deturpar meus sentimentos de favorabilidade como um relacionamento de amante implícito para me fazer parecer uma escória que abandonou meus amantes. Os rostos de Nora e Charlotte endureceram no momento em que Roel fez a pergunta. O mesmo pensamento veio à tona em suas mentes ao mesmo tempo. Isto é mal. Ele conseguiu ver através do nosso estratagema. Os dois ficaram muito complacentes com sua recente vitória que começaram a discutir sobre a divisão desigual dos espólios de guerra na frente da própria pessoa, resultando em sua própria ruína. Charlotte estava completamente perdida sobre o que fazer, enquanto Nora imediatamente tentou se explicar. Roel, não é o que você está pensando. Nosso relacionamento sempre foi tão profundo quanto o dos amantes, então. Tem certeza de que quer continuar discutindo sobre isso, Nora? Vendo que era inútil, Nora decidiu recuar e desviar os olhos. Isso foi mais do que suficiente para confirmar as dúvidas de Roel. Embora os dois fossem mais próximos do que amigos comuns desde a infância, ainda eram duas coisas diferentes ser tão próximos quanto amantes e serem amantes. A afirmação da relação representou um claro compromisso. Roel admitiu que havia lidado mal com o assunto em relação a Nora e Charlotte. Sua partida não anunciada certamente deve tê-los deixado profundamente preocupados, levando-os a procurá-lo por toda parte, e ele se arrependeu de suas ações. No entanto, era outra coisa para eles encurralar emocionalmente e culpar ele assim, especialmente quando isso levou ao seu colapso anterior. Definitivamente não era bom saber que suas emoções haviam sido brincadas, independentemente do tipo de intenção que eles tinham em mente. Nunca pensei que haveria tal manobra. Se não fosse por vocês dois deixando escapar em seu argumento, eu poderia nunca ter percebido isso. Realmente é um truque feito especificamente contra mim, Roel resmungou furiosamente. Sua resposta enfurecida fez Charlotte ceder. Ela caiu em prantos e sem hesitação traiu seu companheiro. Querido, eu não sei absolutamente nada. Aquela mulher orquestrou tudo sozinha. Charlotte, o que você está dizendo? Seu maldito traidor. Traidor? Isso não é diferente do que planejamos no início? Querida, eu não tenho parte nisso. Uau. Nora ficou furiosa com a traição de Charlotte. Ela ia explodir, mas seus ares rapidamente murcharam ao encontrar o olhar de Roel. Roel, as coisas são diferentes do que você está pensando. Eu simplesmente fiquei muito agitado mais cedo, é por isso. Com seu esquema exposto, Nora só podia tentar desesperadamente salvar a situação, mas, para seu alarme, Roel não estava reagindo. Ela foi pega de surpresa por um momento antes de abaixar lentamente a cabeça. Desculpe, Roel, mas juro que não foi intencional. Eu nunca pensei que as coisas iriam acabar assim também. Charlotte pode testemunhar por isso. O que você quer dizer? Querida, eu posso garantir isso. Admito que planejamos algo no caminho para cá, mas não foi isso. Depois disso, Charlotte começou a explicar seu plano inicial. Os dois tinham muitas emoções reprimidas por serem abandonados por Roel, o que os levou a discutir um plano para expressar sua insatisfação em relação a ele. No entanto, seu objetivo final era apenas fazê-lo se desculpar por deixá-los por tanto tempo. O único problema era que Nora havia escolhido uma abordagem excessivamente contundente desde o início. Ela alegou vigorosamente que eles eram amantes, e funcionou porque Roel a amava muito e ainda estava perturbado por seu comportamento incomum. Esse cenário lançou as bases para ela pressioná-lo mais tarde. Mas as coisas começaram a sair do controle quando souberam que Roel desconfiava deles. Não era realmente grande coisa agora que eles pensaram nisso, já que seu raciocínio era não querer colocá-los no local ao invés de desconfiar deles, mas eles ainda perderam o controle de suas emoções por um momento. O ato seguinte deles se virando e indo embora na verdade fazia parte do roteiro, mas o desvio na atmosfera, cenário e tom mudou muito a natureza do cenário. Eles estavam apenas esperando um pedido de desculpas, mas de alguma forma, acabou acumulando uma enorme pressão sobre Roel para confessar, a fim de segurá-los. De certa forma, o resultado foi melhor do que eles esperavam, mas, ao mesmo tempo, também forçou Roel a confessar suas vulnerabilidades internas na frente deles. A essa altura, os dois já sabiam que haviam exagerado. Então, eles rapidamente tentaram consolar Roel e encerrar o assunto, mas quem poderia imaginar que eles iriam escorregar logo depois? Em outras palavras, fui tocado como um violino. Roel olhou para as duas mulheres inquietas à sua frente e resmungou furiosamente.
Ao ouvir essas palavras, Nora e Charlotte rapidamente balançaram a cabeça e refutaram suas palavras. Esse não é o caso. Admito que havia elementos de um ato no confronto anterior, mas minhas emoções eram absolutamente sinceras. Estou muito feliz que você estava disposto a se abrir para mim. Posso jurar pelo meu nome como Sheklid. O mesmo vale para mim também. Querida, eu nunca soube a extensão dos sentimentos que você nutria por mim, e eu não sabia desses medos que perduram em sua mente. Nenhuma vez eu pensei em brincar com seus sentimentos. Você tem que acreditar em mim. Uau! A Charlotte em pânico abraçou Roel com força quando começou a chorar enquanto Nora insistentemente agarrou a mão de Roel, recusando-se a soltá-la. Não havia como Roel se livrar deles em seu atual estado impotente, então ele só podia sentar e tentar acalmar suas emoções. Ao mesmo tempo, ele pensou em uma frase clássica em sua vida anterior. Quanto mais bonita é uma mulher, mais enganadora ela é. Este assunto ainda não acabou. Capítulo 350 O verdadeiro problema. Capítulo 350 O problema real. A aurora ainda brilhava no céu noturno de Erboer, e os aplausos da multidão não pararam. Roel sentou-se nos degraus do lado de fora da mansão enquanto olhava para a aurora rosa. A raiva borbulhando dentro dele estava desaparecendo lentamente. Nora e Charlotte já haviam admitido seus erros e se desculpado. Sob sua profusa e hábil apaziguamento, ele se viu incapaz de permanecer bravo com eles. No entanto, o mais importante era que ele havia percebido que havia um grande problema aqui. Tenho sido enganado. Não só isso, eu até comecei a chorar. Parecia extremamente frustrante para ele, mesmo sabendo que Nora e Charlotte estavam fazendo isso porque gostavam dele. Sua raiva pode ter desaparecido, mas ele estava determinado a nunca mais se apaixonar por algo assim. Dito isto, trouxe vários problemas à sua atenção. O tempo todo, ele vinha assumindo uma postura passiva em relação a seus relacionamentos, escolhendo apenas seguir seu fluxo de consciência sem pensar profundamente nele. Não era grande coisa quando eles ainda eram crianças, mas antes que ele percebesse, já estava machucando todos ao seu redor. Ele não podia simplesmente deixar as coisas como estão. Roel não era amante de nenhuma das mulheres ao seu redor. Ele nunca havia abordado proativamente nenhum deles. No entanto, os sentimentos que compartilhavam eram muito mais profundos do que os dos amantes comuns. Seus sentimentos foram provados e temperados através de tribulações, profundamente enraizados em seus corações. Mas essa também era a razão pela qual ele estava perdido. Ele sabia exatamente em que tipo de situação precária estava. Ele estava ciente de que tinha a opção de aceitar os sentimentos de todas as mulheres ao seu redor. Não era incomum que os nobres se casassem com várias esposas no continente Cia, e seu pai o encorajava desde jovem a se casar com mais esposas e ter mais filhos. É certo que houve problemas ao longo do caminho. Nora e os outros tinham uma posição distinta, e seu casamento resultaria em enormes implicações políticas. Se eles estavam dispostos a tolerar que ele tivesse várias esposas também era um problema. Mas essas questões ainda poderiam ser discutidas lentamente até que chegassem a um acordo. Foi difícil, mas não desesperador. A verdadeira razão que o impedia de aceitar seus sentimentos era sua incapacidade de garantir sua própria segurança. E se chegasse um dia em que ele desaparecesse de repente por 2 horas e voltasse como um cadáver? O que aconteceria com Nora e os outros? A linhagem Ascart lhe deu grande poder, mas pela lei de troca equivalente do continente Cia, ele teve que pagar um alto preço por isso. Mais de uma vez ele quase perdeu a vida no estado das testemunhas. Até agora, ele ainda conseguia se lembrar do desamparo que sentiu quando estava diante de Priestley. Esse era um transcendente de nível 1 de origem, uma existência tão poderosa que ele não podia esperar derrotar. Para não mencionar, ele agora estava contratado com Artasia, um deus antigo cuja verdadeira natureza e intenção ele não tinha certeza. Tudo o que havia acontecido até agora lhe dizia que o estado das testemunhas não era apenas uma simples masmorra instantânea que aparecia de vez em quando para lhe fornecer um poder conveniente. Não, era uma terra traiçoeira onde ele teve que lutar com todas as suas forças para sobreviver. Ligar era apenas o meio para ele sobreviver. Ele não estava cego para os sentimentos que Nora e os outros nutriam por ele, mas talvez não fosse tarde demais para acabar com isso ainda. Se ele os aceitasse e permitisse que seus sentimentos por ele se aprofundassem ainda mais, o que aconteceria com ele se de repente ele caísse morto um dia? Nem mesmo Nora, que era a mais mentalmente resiliente de todas, seria capaz de suportar. Ele estremeceu ao imaginar como Alicia, de mente única, receberia a notícia. No entanto, apesar de não ousar abordá-los, ele também se viu incapaz de se livrar de suas mãos. Em algum momento, sem que ele soubesse, ele também se apaixonou por eles. Esse dilema foi provavelmente o motivo pelo qual ele inconscientemente assumiu uma postura passiva, não aceitando nem rejeitando. No entanto, não faria mais para ele manter essa atitude em relação ao seu relacionamento com Nora e os outros. Nora e os outros claramente queriam afirmar seu relacionamento com ele. Ele só os machucaria se continuasse com sua atitude ambígua. Ele poderia ter superado a crise atual, mas sabia que ainda não havia terminado. Problemas semelhantes só continuariam a ocorrer em um futuro próximo, a menos que ele resolvesse esse problema em sua raiz. O medo da morte e as inúmeras frustrações invadiram a mente de Roel, fazendo-o soltar um suspiro profundo. Percebendo seu estado peculiar, Nora virou-se para ele e perguntou: "O que há de errado, Roel?" "Não é nada. Estou apenas ficando um pouco frio." Os olhos de Nora se estreitaram ligeiramente.
Charlotte também percebeu que algo estava errado com Roel. No entanto, diante do sorriso tenso do menino sentado entre eles se viram sem saber o que dizer. Charlotte tirou o casaco e o envolveu delicadamente no corpinho de Roel. Os três sentaram-se em silêncio nos degraus da mansão até que uma silhueta de repente brilhou no céu iluminado pela lua. Vocês dois. Como você se atreve a roubar o senhor irmão enquanto eu estava lutando? Uma mulher de cabelos prateados apareceu de repente do nada, quase como se tivesse se manifestado do luar. O corpo de Alicia estava coberto de poeira, e seu cabelo também estava uma bagunça. Era evidente que ela acabara de passar por uma briga intensa com Lilian. Alicia olhou para as duas megeras que ensanduichavam Roel. No entanto, no momento em que seu olhar se voltou para Roel, seu olhar feroz se transformou em uma expressão lamentável quando ela saltou em sua direção. Senhor irmão, Alicia sente muito sua falta. Graças a Cia eu consegui te encontrar antes que a Aurora desaparecesse. Alicia, senhor irmão? Roel a recebeu com um sorriso no rosto, mas Alicia percebeu que ele tinha algo em mente. Isso era simplesmente o quão afiada ela era quando se tratava de assuntos relacionados a Roel. Ela piscou os olhos contemplativamente antes de olhar para Nora e Charlotte, mas as duas desviaram o olhar. Incapaz de reunir qualquer pista deles, ela ponderou com uma carranca profunda por um momento antes de finalmente perguntar humildemente: Senhor irmão, há algo que você gostaria de falar comigo? Roel podia sentir que Alicia estava se sentindo preocupada e confusa. Ele separou os lábios para dizer algo, apenas para fechá-los sem dizer uma palavra. Ele ainda não tinha pensado completamente sobre as coisas, então ele não tinha certeza do que deveria dizer. Ele sabia que o estado das testemunhas era um lugar perigoso desde a primeira vez em que foi acionado, mas achava que aos poucos aprenderia a lidar com isso à medida que ficasse mais forte. Ele acreditava que era apenas uma questão de tempo antes que ele se tornasse forte o suficiente para controlar a linhagem Ascart, e até então, ele não teria mais que se preocupar com isso. No entanto, apesar do crescimento pelo qual ele havia passado até agora, parecia que nada havia sido resolvido. Dado isso, havia apenas duas possibilidades. Primeiro, ele simplesmente não atingiu o nível mínimo necessário para controlar a ativação do estado da testemunha. 2. A ativação do estado da testemunha não podia ser controlada de forma alguma. Roel pensou um pouco sobre esse assunto em um ponto no tempo. Racionalmente falando, era improvável que a maioria dos transcendentes ativasse o estado testemunha, considerando os perigos desconhecidos que espreitavam, mesmo que procurassem obter maior poder. Não era errado dizer que risco e recompensa andavam de mãos dadas, mas o estado testemunha era quase como uma roleta russa. Um único golpe de má sorte condenaria alguém à morte. Os desesperados podem recorrer a tais medidas extremas, mas definitivamente não o patriarca de uma linhagem que sofria com a falta de descendentes. No entanto, a maioria dos patriarcas anteriores que despertaram para a linhagem Ascart desapareceu misteriosamente em algum momento de suas vidas, e alguns deles já haviam se tornado incrivelmente poderosos até então. Se fosse realmente impossível controlar a ativação do estado testemunha, tudo o que Roel fez para escapar de suas bandeiras da morte teria sido em vão. A menos que ele de alguma forma se tornasse onipotente, era apenas uma questão de tempo até que ele fosse morto pelo estado das testemunhas. Ele poderia realmente condenar aqueles que amava a uma vida de medo, sem saber quando ele desapareceria de repente e cairia morto. Seria melhor se ele pudesse de alguma forma aprender a refrear o estado das testemunhas, mas como ele poderia fazer isso? Com esses pensamentos em mente, ele olhou para a aurora no céu enluarado e caiu em pensamentos profundos. Lentamente, sua mente se acalmou e uma resposta surgiu em sua mente.